Boa noite a todos, agora são 8 horas da noite. E aí é isso aí, pessoal. 8 horas, estamos dando início aqui à nossa aula referente ao conteúdo que vai ser aplicado no nosso simulado do dia 21 de março, tá? Daqui a alguns dias. Hoje vamos tratar de ética e direito constitucional, tá? Primeiramente, aquilo que é básico, todo mundo já sabe, já ouviu falar até enjoar, que é o quê? Que o bacharel em direito também pode ser estagiário, tá? Isso nós já sabemos. O bacharel em direito, ele pode ser estagiário? Pode ser estagiário sim, Rafael. Rafael, por que ele pode? Porque está escrito no próprio regulamento da OAB, no artigo 27, nós temos essa previsão aqui, ó, bem tranquila, ó, facinho aqui, ó. O estágio profissional da advocacia, inclusive para graduados, pronto, né? Maravilha. Isso destoa do quê? Isso destoa dos casos que a gente estuda lá nas disciplinas de direito do trabalho, em que nós temos a necessidade de que o estagiário esteja cursando, né, justamente uma disciplina referente ao curso do estágio que ele está realizando, né? O cara que trabalha com publicidade e propaganda, por exemplo, ele tem que estar fazendo estágio referente a esse tipo de assunto na empresa que ele vier trabalhar. No caso do advogado, pessoal, obviamente, ele vai fazer estagiário referente ao quê? Ao mundo jurídico, tá? Beleza? Maravilha. Existe um convênio entre a empresa que está recebendo o estagiário e o próprio estagiário e a instituição de educação. Lembrando que o estagiário tem que ter inscrição de estagiário, onde, Rafael? Na localidade em que ele está cursando o seu curso jurídico. Tudo bem? Isso que é importante que nós tenhamos em mente. Beleza? Sobre a sociedade de advogados, pessoal, o que nós temos? Nós temos que a sociedade de advogados, ela deve ser registrada no conselho, onde? Qual conselho, Rafael? No conselho seccional, né? Ela tem que ser registrada no conselho seccional. No conselho seccional, aqui ela vem a pertencer. Então, aqui nós temos o Acre, temos o estado de São Paulo, Minas Gerais, né? E se você eventualmente vier a registrar a sua sociedade aqui no Acre, vai estar lá no conselho seccional do Acre, não é isso? Isso, maravilha. Vai ter um papelzão, nesse papelzão vai estar escrito as regras da sua sociedade. Quem que está na sua sociedade? Os sócios. Nós temos sócios. Sócio, sócio e sócio. São sócios, tá? Só que você, às vezes, faz um contrato com algum associado, e você averba aqui, ó, você coloca aqui no cantinho. Esse aqui é o advogado que é associado. Esse aqui é o associado. Tá, o advogado associado, beleza? Tem que averbar o advogado associado, sim, tá? Uma coisa que eu deixei de mencionar sobre o bacharel ali, pessoal, a eventual situação em que ele fizer alguma coisa errada como estagiário, quem responde é o advogado, tá? O advogado que é responsável pelas atitudes praticadas pelo estágio, tá? Beleza? O advogado que ele é responsável. Muito embora o estagiário possa praticar vários atos privativos, ele, de certa forma, não será responsabilizado, né? Quem será responsabilizado vai ser o próprio advogado, o advogado que há de ser responsabilizado. Tudo bem? Bom, deixa eu verificar aqui. Estágio em outras profissões, mesmo assim, representante do advogado que o supervisiona. É isso mesmo. Mesmo assim, quem responde pelas coisas que o advogado venha fazer, tá? Desculpa, quem responde pelas coisas que o estagiário venha fazer de maneira equivocada é o advogado que é responsável, que é o supervisor daquele estágio, tá? Essa aqui é a situação. Com relação aos crimes, Rafael, crimes, olha o seguinte, com relação a crimes, se você for advogado e estiver traficando, né, tráfico na pracinha, se você está fazendo tráfico na pracinha na sua casa não tem nada a ver com a sua profissão de advogado. Então, consequentemente, nessa situação aqui específica, nós vamos ter apenas e tão somente uma mera necessidade de comunicação, tá? Ao representante da OAB. Mera comunicação. Tranquilo? Agora, se você estiver atuando realmente no exercício da profissão de advogado, consequentemente, nós temos que ter um acompanhamento de um representante da OAB, no caso concreto, se você estiver numa situação de flagrante, né, e cometendo um crime inafiançável. Tá? É interessante olhar, pessoal, e ler os dispositivos legais, porque na hora da prova a gente acaba se confundindo. Olha que fácil aqui que nós temos, né, esse conteúdo aqui. Olha como é que ele é fácil. Artigo 7º do Estatuto. Nós temos os direitos do advogado, e aqui você tem, ó, artigo 7º, inciso 4. Ó, são direitos do advogado. Ter a presença do representante da OAB quando preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia. Tá? Então, a representação ela vai estar, né, acontecendo quando o advogado vier a cometer um crime em uma situação flagrancial no exercício da advocacia. Tudo bem? Agora, acrescentando, nós temos o parágrafo 3º que menciona o seguinte: o advogado somente poderá ser preso em flagrante por motivo de exercício da profissão em caso de crime inafiançável, observado o disposto no inciso 4, que nós acabamos de verificar aqui agora. Tá? Então, olha como é. Escrito é mais chato de ser lido, né? Escrito é mais chato de ser lido, mas a regra é isso aqui que a gente mostrou, pessoal. Em regra é o seguinte: o cara está cometendo um crime que não tem a ver com o exercício da função, basta uma mera comunicação. Agora, se ele estiver cometendo um crime relacionado com o exercício da função, aí nós temos que ter a representação, né, o acompanhamento de um representante
da OAB. Tudo bem? Beleza? Bom, isso aqui é chato pra cacete, mas é importante que nós continuemos aqui. Sem vínculo empregatício. Sobre sociedade, o advogado associado, pessoal, ele não vai ter vínculo empregatício, tá? Com a sociedade de advogados. Lembre-se aqui, ó. Lembre-se, uma coisa muito importante, né? Quando eu desenhei para vocês a sociedade de advogados, a gente colocou o seguinte: essa aqui é a sociedade. Nós temos quem? Os sócios. Os sócios é esses sócios aqui, ó. Os sócios são os de preto, tá? Aí nós temos os rosinhas aqui no canto, ó, que são advogados associados. E nós temos os empregados, vários empregados. Às vezes tem vários. A sociedade tem vários empregados, tá? Vários empregados, beleza? O advogado associado, ele não é necessariamente o advogado empregado, tá? O advogado associado, ele não é empregado. Ele está responsável por algum tipo de setor. É isso que o advogado associado faz. Ele está responsável por algum tipo de setor. Está responsável por crime, qualquer coisa nesse sentido. Tudo bem? Beleza? Bom, maravilha. Então, você tem aqui o advogado, o sócio, você tem o associado e o empregado, certo? Isso é muito importante a gente ter em mente, beleza? Maravilha, pessoal. Ó, tem até um provimento que tem muita coisa relacionada ao advogado associado. Ó, o provimento é até legal você ler inteiro. Provimento 169 da OAB, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui, 169, abrindo, tá aberto aqui, ó. É até legal vocês procurarem fazer uma leitura completa desse regulamento, mas ele é bem simples, né? O que nós temos de importante aqui, ó? Os advogados regularmente inscritos na OAB poderão reunir-se para colaboração profissional recíproca, a fim de somar conhecimentos técnicos em sociedade de prestação de serviços de advocacia, sendo uma espécie societária diferente, né? Sui generis, é diferente. É igual a OAB. A OAB é sui generis. Em 2006, o Eros Grau disse que a OAB era uma autarquia sui generis. Em 2010, o Lewandowski disse que a OAB era uma entidade sui generis. Então, cada um fala uma coisa. Sui generis é quando você não sabe definir uma coisa, você fala que é sui generis, tá? Mas, ó, a sociedade de advogados será constituída por sócios patrimoniais ou sócios que prestam serviços, os quais não poderão pertencer a mais de uma sociedade na mesma base territorial de cada conselho seccional. Isso aqui nós vimos até enjoar já, né? E aqui, ó, independentemente da quantidade de cotas que possua cada sócio no contrato social. Isso aqui é um caso bem legal, ó. Uma coisa que nós não tratamos em sala de aula, mas é interessante. Você tem uma sociedade de advogados e cada um tem uma quantidade, né, de responsabilização aqui dentro. Temos 5 sócios. Às vezes um cara tem um pouco mais de cota do que outro. Independente de qualquer coisa, se eventualmente esse cara que tem pouquíssimas cotas, né, de representação no Acre, ele não pode fazer o que? Outra sociedade. Ele não pode fazer outra sociedade. Ele não pode, tá? Na mesma seccional, independentemente da quantidade de cotas que ele possua. Tudo bem? Beleza? Bom, maravilha. Outras coisas que nós temos aqui, aqui embaixo temos coisas melhores. Os sócios patrimoniais, é assegurado voto, os sócios patrimoniais de serviço farão jus a uma participação nos lucros. O advogado associado poderá participar de uma ou mais sociedades de advogados, mantendo sua autonomia profissional, sem subordinação ou controle de jornada e sem qualquer outro vínculo, inclusive empregatício, tá? Então isso aqui é importante, ó, sem vínculo empregatício. Firmando, para tanto, o contrato de associação que deverá ser averbado no registro de sociedades de advogados perante o respectivo conselho seccional, tá? Deixa eu ver aqui, pessoal. O que eu estou lendo aqui não está grego para vocês não, tá tranquilo, né? Nós já vimos isso aqui até enjoar, né? Só estou lendo num dispositivo diferente, não é isso? Tá? Ó, Rafa, não, eu estou sentindo dificuldade nessa leitura aí, Rafa. Não, pessoal, não pode sentir dificuldade não, tá? Isso aqui é bem tranquilo. Só estou mostrando para vocês aquilo que nós já vimos de maneira exaustiva já. Só aproveitei para abrir aqui, né, já que nós temos um pouco mais de tempo, tá? Ó, por mais de contrato de associação de natureza civil, o advogado associado e a sociedade de advogados coordenarão entre si o desempenho das funções profissionais e estipularão livremente os critérios da partilha dos resultados na advocacia, tá? Aqui, importante também, o advogado associado não integrará como sócio a sociedade de advogados. Ó, muito importante isso daqui. Não participará dos lucros nem dos prejuízos da sociedade, mas participará dos honorários contratados para esta com os clientes, resultantes da sucumbência, referentes às causas e interesses que lhe forem confiados. O que foi confiado a ele? Aqueles assuntos referentes àquilo que ele é bom. Você tem uma sociedade de tributário e aí você faz o quê? A contratação de um advogado associado especialista em crime. Então é aquilo ali que ele vai receber, referente àquele tipo de situação, tá? Conjunto ou isoladamente na forma prevista na associação, tá? Bom, uma coisa importante, pessoal, aqui, às vezes se você tiver um tipo de conflito que exista entre um advogado associado e o advogado sócio sobre a divisão
referente aos honorários sucumbenciais, o Tribunal de Ética e Disciplina ele é responsável por isso, tá? Vocês lembram disso, né? Não lembram, Rafael, mas agora você está sabendo. O Tribunal de Ética e Disciplina, ele tem competência para retirar dúvidas das pessoas, tá? Ele tem competência também, obviamente, para julgar os casos de processos disciplinares, que ele é um órgão dentro do próprio Conselho Seccional, e ele pode também fazer o quê? Ele pode também fazer o quê? Trabalhar com esse tipo de relação referente à divisão de honorários advocatícios. Tudo bem? Beleza? Essas são as competências do Tribunal de Ética e Disciplina. Sempre quando eu falar um nome, tenta lembrar, gente. Ó, temos a subseção aqui embaixo e temos o Conselho Seccional aqui no meio. O Conselho Seccional é um prédio cheio de salas dentro, tá? E uma delas é o Tribunal de Ética e Disciplina. O Tribunal de Ética e Disciplina, ele é uma sala dentro do Conselho Seccional. Tudo bem? Muito importante isso daqui. Esse tipo de visualização nos ajuda bastante, tá? Nos ajuda bastante. Beleza? Bom, maravilha, gente. Fácil como tudo na língua portuguesa. Ah, uma coisa bem interessante, mais um caso. Sabe quando nós falamos aqui sobre a convenção de arbitragem? Existe convenção de arbitragem onde, nas situações relacionadas às licitações na modalidade concorrência, é possível uma convenção de arbitragem. Lembre-se disso, né? Correto? Você conhece, inclusive, a carta arbitral. Carta arbitral é aquela carta que sai do juízo arbitral, que é aquele que não pertence ao Poder Judiciário. Pode, inclusive, fazer pedido para tutela antecipada no processo civil, tá? E lembre-se que essa carta, né, essa sentença que for dada no juízo arbitral, ela é uma sentença que é um título executivo extrajudicial, não é isso? A sentença da convenção de arbitragem é extrajudicial, não é isso? Errado. É judicial, é judicial. É importante isso aqui, tranquilo, tá? Só trouxe esse contexto para a gente lembrar o quê? Lembrar dessa situação referente à convenção de arbitragem e saber o quê? Que no contrato que tiver entre o advogado sócio e o associado, pode ter convenção de arbitragem, tá? Pode ter convenção de arbitragem entre o advogado associado e o advogado sócio. Tranquilo? Beleza? Deixa eu verificar aqui, senão eu vou ficar lendo aqui, não vou achar. Convenção de arbitragem. Ctrl F. Aqui, ó. Nos contratos que deverão ser averbados, admitir-se-á cláusula de mediação, conciliação ou arbitragem para dirimir eventuais conflitos de interesses entre advogados associados e a sociedade de advogados. Tá? Olha só que coisa importante, ó. Facultada a indicação do órgão competente do Conselho Seccional, tá? Então, ó, às vezes você fala o seguinte: qual que vai ser o órgão arbitral que vai resolver o conflito entre o advogado sócio e o associado? Necessariamente o Conselho Seccional? Não. Tá? É facultado a indicação do conselho referente para resolver o caso concreto aqui. Beleza? Maravilha, pessoal. Em todo caso, lembre-se que é uma convenção de arbitragem, né? Você faz um compromisso ali para estar presente para uma resolução de conflitos que não seja exercida pelo Poder Judiciário. É uma exceção à jurisdição, tá? Obviamente que se você não conseguiu resolver, você pode buscar o Poder Judiciário para tanto, tá? Mas a convenção de arbitragem, ela é preliminar de contestação. Ela deve ser alegada em preliminar de contestação. Se você submeteu, se você aceitou, assinou um contrato para submeter a convenção de arbitragem, você deve respeitá-la, tá? Maravilha, pessoal. Fácil como tudo na língua portuguesa. Bom, outra coisa importante é a respeito da prisão, né? O advogado, ele não tem prisão especial depois que transita em julgado. Tá? Isso é muito importante também. Nós temos aqui nos direitos dos advogados, olha só, artigo 7º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós vamos ter aqui sobre a prisão. Então, ó, são direitos do advogado: exercer com liberdade a profissão, a inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho, bem como os instrumentos de trabalho de sua competência, comunicar-se com seus clientes pessoalmente e reservadamente, mesmo sem procuração, tá? Tem muitas situações mesmo sem procuração aqui. Ter a presença, já falamos sobre isso aqui, né? Não ser recolhido preso antes de sentença com trânsito e julgado, tá? E, ó, se não em sala listado maior, com instalações e comodidades condignas, e na sua falta em prisão domiciliar. Lembre-se que essa sala listado maior aqui, ela não precisa ser reconhecida pela OAB. A OAB não vai falar se a sala, se a cela, ela é uma cela top, de acordo com os padrões exigidos para que um advogado tenha direito, tá? Isso não acontece. Importante, né, essa ressalva de que a cela especial, e caso não exista a cela especial, a prisão domiciliar só acontece antes do trânsito julgado. Após o trânsito julgado, o cara, ele vai ser tratado como qualquer outro tipo de preso, tudo bem? Muito importante. Inclusive no processo penal também nós temos isso. O preso temporário não pode ficar colocado de maneira junta com os presos definitivos, tá? A prisão provisória, tecnicamente, deveria ser feita de maneira afastada, um do outro, tudo bem? Beleza? Bom, em todo caso, vamos lá. Agora uma coisa bem legal aqui, gente, ó, do artigo 75 do Estatuto da Ordem. Ó, veja bem se você consegue visualizar aquele leque que eu fazia para vocês, né?
que nós tínhamos situações em... Veja se você consegue visualizar isso daqui, ó. Dos recursos, né? Cabe recurso ao Conselho Federal de todas as decisões definitivas proferidas pelo Conselho Seccional. Tá? Então, ó, imagina, estou no Conselho Seccional, vou fazer recurso para onde? Para o Conselho Federal. Quando não tenham sido unânimes, porque se for unânime, tecnicamente eu não tenho direito. Agora, quando será que eu tenho direito, mesmo sendo unânimes? Obviamente, pessoal, quando contrariar, né, por óbvio, o Código de Ética e Disciplina e o Regulamento Geral. Esses dois aqui você tem que ter certeza que cabe. Provimento é uma palavra uma expressão que talvez você não conheça muito bem, mas você acabou de ver um aqui hoje, né? O provimento 169, que trata dos advogados associados. Beleza? Então, se tivermos aqui no Conselho Seccional, né? Você está aqui no Conselho Seccional, é possível que você recorra? Se a decisão for o quê? Deixa eu trocar a seta aqui para não manter a preta, né? É possível que você recorra? Sim. Quando que eu posso recorrer do Conselho Seccional para o Conselho Federal? Quando a decisão for não unânime, obviamente, tá? A decisão aqui dentro não foi unânime, então eu posso recorrer. Agora, se ela for unânime, se ela vier a ser unânime, aí, consequentemente, eu posso recorrer ainda assim se houver uma ofensa ao Código de Ética e Disciplina, ao Regulamento Geral, né, aos provimentos. Isso aqui é uma coisa óbvia, tá? Os provimentos. Agora, existe uma outra coisa, um outro cabimento que eu quero que vocês decorem. Esse aqui é o Conselho Seccional do Acre. Nós temos o Conselho Seccional do Pará. Se existir uma divergência entre esse conselho aqui do Acre e do Pará, né, existindo, também nós temos aqui, né, uma possibilidade de uma decisão não unânime ser levada até o Conselho Federal. Então, ó, um conflito, né, de decisões de conselhos seccionais diferentes. Tudo bem? É uma outra situação de cabimento de um recurso do Conselho Seccional para o Conselho Federal. Tá? É o que está escrito aqui no artigo 75 caput. Tudo bem? Ó, muito importante conseguir ler o que está escrito aqui. Ó. Cabe recurso ao Conselho Federal de todas as decisões definitivas proferidas pelo Conselho Seccional, quando não tenham sido unânimes, ou, se vierem a ser unânimes, contrariar esta lei, que é, obviamente, né, contrariar o próprio estatuto, contrariar o regulamento geral, contrariar o Código de Ética e Disciplina, contrariar o provimento, quando contrariar outro seccional e quando contrariar, obviamente, o próprio Conselho Federal. Tá? Como é que eu decoro isso? Você tem que decorar isso aqui, você tem que decorar. Mas o óbvio é, se contrariar o quê? Aquilo que você tem que estudar. O que você tem que estudar? Conselho, o estatuto, o Código de Ética e o regulamento. Então, se contrariar essas três coisas, mesmo não sendo unânime, cabe recurso para o Conselho Federal. Cabe também quando contrariar provimentos. Quando contrariar o próprio Conselho Federal. Um Conselho Seccional está dando uma decisão divergente daquela postura já adotada pelo Conselho Federal. Como não caberia recurso para o próprio Conselho Federal? Tem que caber. E, obviamente, mais no outro caso, né, que é quando existir um conflito entre um Conselho Seccional e outro Conselho Seccional. Aí também cabe recurso para o Conselho Federal. Isso são as situações de decisões não unânimes. Tá? Não deixe de decorar isso aqui, pessoal, que isso aqui tem tudo para cair na tua prova. Presta muita atenção nisso daqui, beleza? Maravilha. Bom, fácil como tudo na língua portuguesa. Bom, com relação a, eventualmente, um juiz, se ele vier a te prejudicar, vier a te desrespeitar, né, nós temos aqui, ó, no Regulamento Geral, pessoal. O Regulamento Geral, agora você tem tempo para ler essa bosta aqui, tá? Olha só. Da defesa judicial dos direitos e das prerrogativas dos advogados. Compete ao presidente do Conselho Federal, do Conselho Seccional ou da subseção tomar conhecimento de fato que possa causar, ou que já causou, violação de direitos ou prerrogativas da profissão. Certo? Então, aqui você tem um advogado que ele não permite que você fique em pé. Desculpa, você tem um juiz que não permite que o advogado fique em pé, um juiz que não permite que o advogado fique sentado, um juiz que chama a atenção do advogado quando ele não pediu licença para entrar ou para sair. Tá? Então, você tem aqui alguém ofendendo uma prerrogativa de um advogado? Tem. Então, compete a quem? Aos presidentes, obviamente, do Conselho Federal, do Conselho Seccional, da subseção, né? Tomar conhecimento do fato para que possa tomar as medidas cabíveis. Tá? Agora, uma coisa interessante é que o presidente ele pode designar advogado, investido de poderes bastantes para as finalidades deste artigo. Tudo bem? Então, olha só. Compete aos presidentes, ao tomar conhecimento de fato que possa causar ou que já causou violação de direitos ou prerrogativas da profissão, adotar as prerrogativas judiciais e extrajudiciais cabíveis para prevenir ou restaurar o império do Estatuto, em sua plenitude, inclusive mediante representação administrativa. Eu quero representar o juiz no Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O CNJ ele não julga, certo? Lembra, o CNJ não julga, mas ele fiscaliza a atuação do Poder Judiciário. Ele é o único órgão do Poder Judiciário que não julga, mas ele fiscaliza, ele edita resoluções. Existem resoluções do CNJ, tá? E nós temos que observar o fato de que os presidentes dos respectivos conselhos federais, seccionais e subseções podem representar contra a atitude de um juiz. Tudo bem? Beleza?
Maravilha, pessoal. Fácil como tudo na língua portuguesa, esse questionamento aqui, tá? Importante saber que pode ser designado um outro advogado para tratar das situações que acabamos de mencionar aqui sobre representação de um ente, né, de um órgão que esteja ofendendo uma prerrogativa de advogado. Não necessariamente um órgão do Poder Judiciário, tá? Pode ser um órgão do Ministério Público, pode ser um outro órgão, tá? Se houver uma ofensa às prerrogativas da OAB, nós podemos nos manifestarmos para manter o império do estatuto, para continuar dizendo que o advogado ele é importante na administração da justiça e ele deve ser respeitado. Beleza? Maravilha, pessoal. Tá muito chata essa aula? Me fala aí se estiver muito chato, tá? Não tá do mesmo jeito que eu costumo fazer, né? Fico desenhando aqui, tô mostrando os artigos. Quando a gente mostra os artigos, são chatos, né? Mas, pessoal, eu acho importante eu mostrar, por quê? Porque isso faz você ficar assim, você tem condições de olhar para o caso e falar, isso não é o fim do mundo, eu leio um pouco o regulamento, tá? Vou mandar, inclusive, os links atualizados aqui mais uma vez para vocês, né? Sobre esses conteúdos aqui. Já mandei uma vez, né? Acho que a Angélica também já mandou para vocês. Alguma outra vez. O estatuto eu não vou nem mandar, né? Que não precisa. Agora, o código de ética precisa sim. Código de ética e disciplina, tá? Precisa. Vocês têm aí, né? O regulamento, o código de ética e disciplina, né? E tem provimentos também. Os provimentos, vocês não têm necessidade de ficar lendo tudo, não, porque o que for mais importante eu acabo trazendo para vocês aqui, tá? Mas, gente, é importante, tá? É importante a gente não deixar de ler os dispositivos que são realmente de fácil acesso para nós no dia a dia. Tudo bem? Beleza? Uma coisa bem legal também é aquela situação do advogado necessariamente ter que prestar informações pormenorizadas de um processo cujo cliente ainda não pagou os honorários contratuais. Tá? Isso é muito importante, beleza? O teu cliente não te pagou. Você pode reter os autos do processo, você pode reter documentos, você pode não devolver algum objeto que esteja lá no seu escritório? Não pode. Tá? Você não pode. Mas é para garantir eventual cumprimento dos honorários contratuados. Foda-se, você não pode. Você que entre com uma ação executiva depois, né? Você tem um título ali executivo, você assinou um contrato, outra parte também, você tem um título executivo, se ele for assinado por duas testemunhas, você pode levar no juízo civil e executar. Um título executivo extrajudicial é um contrato de honorários. Você pode buscar a execução, tá? E por que não buscar a execução no próprio processo em que já está em curso, que você tem aquele cliente, né, não pagando as dívidas dele, que ele deveria pagar com você. Tá? Isso está escrito aqui no artigo 12, pessoal, do Código de Ética e Disciplina. Artigo 12 do Código de Ética e Disciplina. Aqui, deixa eu só confirmar aqui se realmente eu estou no lugar certo. Estou, né, 80 artigos, 2015. Bom, aqui, A conclusão ou desistência da causa tem havido ou não a extinção do mandato. O mandato é o quê? É a procuração, né? É um poder que é dado para o advogado, é o patrão da causa, o cara que vai cuidar da causa. Ele obriga o advogado a devolver ao cliente os bens, valores e documentos que lhes hajam sido confiados e ainda estejam em seu poder, tá? Bem como a prestar-lhe contas pormenorizadamente, sem prejuízo de esclarecimentos complementares que se mostrem pertinentes e necessários, tá? Isso aqui é óbvio, beleza? Mas deveríamos ler. A parcela dos honorários paga pelo serviço até então prestados não se inclui entre os valores a serem devolvidos, tá? Bom, maravilha, pessoal. Tranquilo e fácil como tudo em língua portuguesa. Aproveitando aqui, temos uma questão também, que eu já falei sobre o assunto dela, que é o Tribunal de Ética e Disciplina, pessoal. As competências do Tribunal de Ética e Disciplina. Compete ao Tribunal de Ética e Disciplina o quê? O Tribunal de Ética e Disciplina ele poderá funcionar dividido em órgãos fracionados de acordo com o seu regimento interno, tá? Já entenda que o Tribunal de Ética e Disciplina ele já está dentro do Conselho Seccional, tá? Ele já está aqui, Esse pedacinho aqui azul é o Tribunal de Ética e Disciplina. E ele pode ser fracionado ainda assim, depende do regimento interno. Então eu posso catar o quê? E fracionar. Eu posso catar aqui, fracionar. Tá vendo? Fraciona. Beleza? É um Tribunal de Ética e Disciplina fracionado, certo? Não é difícil você entender isso aqui. Beleza? Maravilha. Fácil como tudo na língua portuguesa. E aí nós temos aqui, compete aos tribunais o quê? Julgar em primeiro grau os processos, responder às consultas formuladas em tese, né, sobre matéria ética disciplinar, exercer competências que lhe sejam conferidas pelo regimento interno do Conselho Seccional respectivo, né, ou por este Código de Ética e Disciplina, instrução para instauração, instrução e julgamento de processos éticos disciplinares. Suspender preventivamente o acusado em caso de conduta suscetível de acarretar repercussão judicial à advocacia, nos termos do Estatuto. Organizar e promover, ministrar cursos, palestras, seminários e outros eventos da mesma natureza acerca da ética profissional.
atuar como órgão mediador e conciliador nas questões que envolvam o quê? Dúvidas e pendências entre advogados, partilha de honorários contratados em conjunto ou decorrentes de subestabelecimento, bem como os que resultam da sucumbência. Lembra? O subestabelecimento. Com reserva de poderes ou sem reserva de poderes? Virou uma briga, né? O Tribunal de Disciplina ele pode resolver aqui sobre o esclarecimento, né? Sobre situação referente aos honorários nesse caso concreto. E controvérsias surgidas quando da dissolução da sociedade de advogados. Tá? Dissolver a sociedade, a responsabilidade de como que era dos sócios, como que fica isso, o associado, como que ele está envolvido. Então, todo esse tipo de situação, tá? Pode ser ali sanado os problemas pelo Tribunal de Ética e Disciplina. Tudo bem, gente? Maravilha, fácil como tudo em língua portuguesa. Deixa eu verificar aqui. O horário são 8 horas e 25 minutos. Vou continuar aqui com ética, tá? Dá uma relaxada aí. Espreguiça aí, tá? Dá uma espreguiçada. Garanto para vocês que a parte de direito constitucional vai ser um pouco mais legal que essa daqui, tá? A gente vai ler umas questões, vai ser um pouco mais tranquilo, tá? Um pouco mais fácil, um pouco mais de boa. Não estou dizendo que ética não está sendo fácil. Só estou dizendo que, como eu estou mostrando os artigos, acaba sendo meio chato, né, a leitura. Mas acho que é importante, tá? Dá uma relaxada aí. Vamos lá, pessoal, vamos para cima. Gente, ó, na moral, cara, você que está aqui, você vai passar nessa porra da prova. Aguenta firme aí. Ó, são 2 dias só para você ficar nessa merda de aula ao vivo devagar aqui, passando artigo, mostrando artigo. São 2 dias por semana só, cara. 2 dias por semana. A hora que tiver lá para começar a prova do AB mesmo, de verdade, a gente pega e faz os últimos dias na pegada de novo, tá? E é isso, cara. É isso que a gente tem para fazer. Fazer o quê? Tá? Nós temos a oportunidade de estudar. Então, que nós procuremos realizar isto com determinação. Beleza? Bom, maravilha, pessoal. Então, vou aqui para as próximas questões de ética, depois eu vou para as 2 de constitucional, tá? E aí a gente mata esse conteúdo de hoje aqui. Vamos lá. Mais uma vez aqui, nós temos menções no regulamento geral da OAB, artigo 18, ó, fala do desagravo público, né? Nós temos aqui o que de importante sobre o desagravo público? O inscrito na OAB, quando ofendido comprovadamente em razão do exercício do profissional ou de cargo ou função da OAB, tem direito ao desagravo público promovido pelo conselho competente, de ofício, isso aqui é muito importante, ó, de ofício, a seu pedido ou de qualquer pessoa. Não é de qualquer outro advogado, tá? É de qualquer pessoa. Você acha que isso aqui é importante ou não é importante? Importante pra cacete isso aqui, tá? Então, se eventualmente você houver, né, sofrido algum tipo de ofensa de âmbito nacional, você terá direito a ter o benefício de um desagravo público. O juiz que te ofendeu ou outro órgão que tenha te ofendido, você terá direito de ser desagravado, tá? Quem vai, se realmente for de âmbito nacional, cuidar, né, dessas situações, vai ser o Conselho Federal. Ele cuida quando tem um conselheiro envolvido, quando o problema é de âmbito nacional ou quando tem um presidente de um conselho seccional envolvido. Tá? Nessas 3 situações. Beleza? E aí, olha só. Compete ao relator, convencendo-se da existência de prova ou indício de ofensa relacionado ao exercício da advocacia, propor ao presidente que solicite informações da pessoa ou autoridade ofensora. Então, existe aqui, sim, né, uma necessidade de buscar informações da pessoa que veio ofender as prerrogativas de um advogado. O relator pode propor o arquivamento do pedido se a ofensa for pessoal, se não estiver relacionada com o exercício profissional. Ah, você torce pro time tal, o time tal é time de burro. Ah, tua religião é religião que não presta. O teu partido é um partido de merda. O teu lado tá errado, o meu lado que é certo. Então, quando houver esse tipo de situação aqui, nós vamos ter o quê? O arquivamento do desagravo. Não haverá o desagravo público. Se houver recebidas informações, recebido ou não as informações, convencendo-se da procedência da ofensa, o relator emite parecer que é submetido ao conselho. Em caso de acolhimento do parecer, designada a sessão de desagravo amplamente divulgada. Na sessão de desagravo, o presidente lê a nota a ser publicada na imprensa, encaminhada ao ofensor e às autoridades e registrada nos assentamentos do inscrito. Assentamentos, pessoal, são os papéis referentes ao cara que é advogado ali, tá? Ocorrendo ofensa ao território da subseção a que se vincula o inscrito, a sessão de desagravo pode ser promovida pela diretoria ou pelo conselho de subseção, com representação do conselho seccional, tá? O desagravo público como instrumento de defesa dos direitos e prerrogativas não depende da concordância do ofendido. Isso aqui também, né, sempre é importante nós lembrarmos. Ó, o que eu acho que é importante aqui, não depende de concordância do ofendido. O desagravo pode acontecer de ofício, a pedido do ofendido ou de qualquer outra pessoa que tenha visto o que aconteceu, e não depende da concordância do ofendido. Tudo bem? Muito importante isso daqui. E aqui tem, ó, artigo 19 também é muito importante. Compete ao Conselho Federal promover o desagravo público de conselheiro federal ou de presidente do Conselho Seccional,
quando ofendidos no exercício das atribuições de seus cargos, e ainda quando a ofensa a advogado se revestir de relevância de grave violação às prerrogativas profissionais com repercussão nacional, tá? Então, isso aqui é muito importante e é fácil. Aquilo que nós desenhamos muitas e muitas vezes, pessoal. Mas a leitura, você vê que ela é não prescindível, né? A leitura é extremamente não prescindível. Beleza? Bom, deixa eu colocar aqui. Pronto. Olha só. Nós temos aqui coisas importantes sobre desagravo público. O Conselho Federal, né, ele vai estar relacionado aqui com ofensa a presidente de conselho seccional, de advogado em âmbito nacional, de ofensa a conselheiro federal, tá? Lembrando, pessoal, que conselheiro federal, para que você possa buscar ser um conselheiro federal, você tem que ter exercido a advocacia nos últimos 3 anos, né, efetivo exercício da advocacia nos últimos 3 anos. E para compor a diretoria, são 5 anos, tá? Então, o conselheiro aqui, ó, 3 anos, beleza? 3 anos, certo? Fácil como tudo na língua portuguesa. Beleza? Lembre-se uma coisa importante sobre as expressões sobre o desagravo público, que eu acho importante você lembrar. Pode acontecer desagravo de ofício, tá? Por qualquer pessoa. E também aqui independe da concordância do ofendido. Beleza? Maravilha, gente. Ó, eu realmente teve uma fase da minha vida que eu não gostava de aulas que eram um pouco mais lentas, que tratavam de um conteúdo assim. Realmente. Eu não gosto até hoje. Mas agora, às vezes, pessoal, eu estou me investindo num pouco de assunto que eu acredito que tem grandes chances de serem cobrados. E aí, vai fazer com que você também consiga entender a leitura dos dispositivos de maneira mais tranquila. Tá? Por isso que eu estou fazendo dessa forma aqui. Tá? Acho que é importante nós lermos os artigos aqui e nos atentarmos para esse tipo de expressão. Tudo bem? Beleza? Bom, uma coisa fácil aqui, não preciso nem demorar muito tempo sobre isso, tá? Mas vou mostrar o artigo também só porque estamos mostrando os artigos, é a respeito da renúncia, né? A renúncia, pessoal, ela está aqui e você sabe que você tem que cuidar do processo por 10 dias depois que você veio a renunciar, né? O advogado, ó, que renunciar ao mandato continuará durante 10 dias representando o mandante, tá? Salvo se for substituído antes do término desse prazo. Isso aqui é muito legal e muito fácil, como tudo na língua portuguesa, certo? Bom, então o advogado postula em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato, e o advogado afirmando urgência, ele pode atuar sem procuração, obrigando-se a reapresentá-lo no prazo máximo de 15 dias. A procuração para o foro, em geral, habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais, em qualquer juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais. Gente, procuração com foro, em geral, nós temos de exemplo, lá no direito do trabalho, quando você está na audiência, né, ou você foi passar pela vara do trabalho para conversar com algum funcionário, e você viu que um amigo seu estava lá, e ele não tinha advogado constituído nos autos. Você entra na audiência com ele, você vai ter o quê? Poderes em geral. Você não pode transigir por ele, você não pode desistir por ele, tá? Você tem que representá-lo, obviamente, nas jurisdições, nos tribunais, mas você não tem poderes, inclusive, para falar que ele tem o quê? Hipossuficiência e não tem condições de garantir a própria subsistência se ele gastar, né, se ele tiver custos ali com aquele processo, tá? Para tanto, você precisa de uma procuração com poderes especiais. Tudo bem? Beleza? Maravilha? Fácil como tudo na língua portuguesa. Certo? Então, ó, 49 pessoas aqui, 50 pessoas. Manda aí o teu nome rapidinho completo aí, só para eu verificar aqui. Vamos ver quanto que a gente bate aí. Manda no privado, pessoal. Sempre no privado. Tá? Aqui no privado é legal. Don't worry about a thing. Ó, bateu 20 pessoas, 25 pessoas. É isso aí, gente. Bateu ali 30 rápido, tá? Tá ótimo. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Continuando aqui. Temos a questão também referente às eleições da OAB, pessoal. Sempre não temos dificuldade com eleições, mas o que é importante nós lembrarmos, né? Vamos bater o olho aqui rapidinho nas eleições da OAB. Ó, por cima eu vou dizer o seguinte: se você tiver encargo em comissão, você não pode se candidatar. Nós já sabemos por quê. Alguém lembra por que você não pode se candidatar se você tiver num cargo em comissão? Por quê? Porque se você exercer um cargo em comissão, um cargo de demissível ad nutum, demissões ad nutum, né, sem fundamentações, exonerável ad nutum, né, boa, melhor, né, não é uma punição, né, se isso acontecer com você, se você tiver uma situação dessa, pode ser que o responsável pelo setor fale assim, ó, você é o presidente do conselho seccional, né, você faz parte da diretoria, né, então eu queria que você tivesse tal postura assim, assim, assado, senão eu vou saber como é que é, né, aqui tem tanta gente querendo trabalhar nesse cargo aqui, então essa pessoa não pode trabalhar, tá? Não pode trabalhar numa situação em cargo comissionado para fazer parte das eleições. As eleições,
A eleição de membros de todos os órgãos da OAB será realizada na segunda quinzena do mês de novembro do último ano do mandato, mediante cédula única e votação direta dos advogados regularmente inscritos. A eleição na forma e segundo os critérios de procedimento estabelecidos no Regulamento Geral é de comparecimento obrigatório para todos os advogados da OAB. O candidato deve comprovar situação regular perante a OAB, não ocupar cargo exonerável ad nutum, não ter sido condenado por infração disciplinar, a não ser que ele tenha se reabilitado, né, porque não existe pena perpétua no Brasil, e exercer efetivamente a profissão há mais de 3 anos para os cargos de conselheiro, né, do seccional ou das subseções, quando houver. Está escrito quando houver, por quê? Porque as subseções, pessoal, não necessariamente ela tem umas comissões obrigatórias. As comissões obrigatórias, elas vão acontecer quando nós temos mais de 100 advogados. E aí nós vamos ter 3 comissões obrigatórias. Comissão de Orçamento e Contas, de Estágio de Exame de Ordem e de Direitos Humanos, tá? 3 comissões obrigatórias, beleza? Bom, e aqui, né, e há mais de 5 anos nas eleições para os demais cargos. Os demais cargos seria diretoria. Diretoria, né, 5 anos. Situação relacionada a conselheiro, 3 anos. Tudo bem? Consideram-se eleitos os candidatos integrantes da chapa que obtiver a maioria dos votos válidos. A chapa para o Conselho Seccional deve ser composta dos candidatos aos conselhos e a diretoria, e ainda a delegação do Conselho Federal e a diretoria da Caixa de Assistência de Advogados para a eleição conjunta. Gente, ó, isso daqui, uma vez eu lembro que muita gente adorou quando eu desenhei esse parágrafo. Muita gente compartilhou nos stories, assim, foi, eu acho que a vez que eu mais tive compartilhamento de um pedaço da aula, que o pessoal deu print e tudo, foi quando eu desenhei esse pedaço aqui, ó. Quando eu desenhei esse pedaço aqui. Tá? Eu não lembro do desenho. Então, se alguém procurar depois nos PDFs, fala para mim qual aula que eu desenhei. Você não podia desenhar agora? Eu podia, mas não quero. Tá? Fiz naquele dia lá. Eu não quero por quê? Porque eu quero que se você fuçar um pouquinho nos PDFs antigos, pode ser que você também... É mais uma forma de você rever, obrigatoriamente. Por isso que revisão é uma coisa legal. Quando você está procurando uma coisa, você acaba lendo outras sem querer querendo. Tá muito importante esse desenho aí. Tá? Por quê? Porque tá mostrando lá como é que a gente chega no Conselho Federal, como é que a gente compõe o Conselho Federal. As eleições para o Conselho Federal é o seguinte, na verdade você não vota na diretoria do Conselho Federal. Você vota nos conselheiros que estarão presentes no Conselho Federal. E esses conselheiros vão fazer votação lá dentro. Tá? Nós temos aquela situação da votação individualizada para a eleição, né, dos cargos de direção, diretoria, secretário adjunto, tesoureiro, e nós temos o voto por delegação, né, também que é dos conselheiros, que são 3 pessoas que votam, mas os 3 votos valem somente como 1. Tá? Então, isso tudo eu desenhei naquele PDFzinho lá, não sei se vocês lembram. Tá, a Josi fica incumbida de encontrar esse PDF aí. A Josi falou, Rafael, eu vou procurar essa porra desse PDF e vou achar. Então, a Josi vai ficar responsável por encontrar qual que foi, né, o PDF específico. Beleza? Bom, a Ana Luísa Félix, eu sei que tá na pegada também, Ana Luísa Félix. Você vai, 2 pessoas responsáveis, a Ana Luísa Félix e a Josi, tá? A Ana Luísa Félix, eu sei que tá na pegada também. Ó, na verdade, eu sei que todos vocês estão, só que eu tenho que encher o saco de alguém aqui, tá? Então eu encho o saco de aqui. O João Vitor também sempre tá com a câmera ligada aqui. Tá? O Vinícius também tá, a Mariana também tá, né? A Yara também. Yara, vai Yara. Vai Yara é responsável. Yara é responsável. Se a Yara não achar o PDF, ela não tem direito de assistir a revisão dos últimos 3 dias da prova do OAB, tá? Bom, maravilha. Continuando aqui, pessoal, sobre os casos de suspensão, tá? Casos de suspensão da OAB. Temos vários casos de suspensão. E só acrescentando o fato de que se o advogado não pagar a anuidade, ele não vai ficar suspenso do exercício advocatício, tá? Isso é uma coisa importante. Sobre suspensão, o que você tem? Espero que você lembre das situações relacionadas à suspensão. Nós temos aqui o FRIC, né? O FRIC, que é suspensão, que é fraudar a lei, reter autos, inépcia profissional e conduta incompatível, tá? São situações relacionadas ao quê? À suspensão. A suspensão do advogado. Tá? Suspensão. Eu coloquei assim com esse S, com esse cifrão de dinheiro, porque todas as situações relacionadas a dinheiro são casos de suspensão, tá, pessoal? Você pode cobrar, né? Pode ficar esperto que você vai cobrar na sua prova. Aqui nós temos algumas peculiaridades, né? Tem que tomar cuidado com a situação da diferença entre censura e suspensão. Por quê, Rafa? Porque tudo que tiver relacionado com dinheiro é suspensão. Mas eu mostrei para vocês o quê? Que nós temos uma dificuldade aqui em verificar que na porcentagem é censura, né? E naquele R$50 é suspensão. R$50 por procuração
é suspensão, tá? E porcentagem é censura, beleza? Isso aqui é muito importante a gente tomar cuidado, tá? Muito importante mesmo, mesmo. Beleza? A suspensão ela pode durar de 30 dias a 12 meses, tá? A suspensão ela dura de 30 dias até 12 meses, salvo em situações, né, que demandem um tempo um pouco maior, como, por exemplo, enquanto o cara não devolver os documentos. Enquanto ele não devolver os documentos, você passa desse período aqui. Passa desse período. Na hora que ele devolver, né, passa do período. E nós temos também outras coisas, né, como, por exemplo, a inépcia profissional. Na inépcia profissional, você também passa do período. Na inépcia profissional, você passa do período também. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Sei que tá uma merda esse desenho aí, mas, né. Reter autos, inépcia profissional, então aqui, ó, passa do período, tá? Passa até quando, Rafael? Até ele resolver o que é a inépcia profissional dele, até ele devolver os documentos que ele deveria fazê-lo, certo? Antigamente, quando você podia suspender o advogado enquanto ele não pagasse a anuidade, ela durava o quê? Enquanto o cara não pagasse a anuidade, tá? Ela duraria enquanto não pagasse a anuidade. Rafael, mas se o advogado não pagar, o que vai acontecer? A execução, aí. A própria OAB vai dar um jeito de fazer uma execução ali para cobrar, tá? Como uma ação normal. E a execução, ela tem os fins dela. Ela vai buscar dinheiro do cara, ela vai, às vezes, acabar com a CNH do cara, vai dar um jeito do cara pagar, tá? Vai dar um jeito do cara pagar. É claro que isso aqui não vai chegar a acontecer, pessoal, tá? Dificilmente alguém trabalha mesmo sério como advogado e não paga anuidade, tá? Às vezes o cara trabalha, mas ele comprou o terno caro antes, ele financiou um carro caro antes, né? Quer pagar uma de paquitão antes de começar a trabalhar sério, e aí ele acaba não tendo dinheiro para pagar a anuidade. Mas aí não é o cara que está trabalhando sério, né? O cara trabalhando sério sabe que é difícil, não tem que começar trabalhando com um terno caro, não, tá? Bom, maravilha, gente. Fácil como tudo em língua portuguesa. Bom, e vamos lá, né? No estatuto nós temos também aqui sobre suspensão e licença, né? Desculpa, sobre a licença e o cancelamento. Licença e cancelamento. O que nós temos de licença e cancelamento? Um é provisório, o outro é definitivo, já tá bom, né? Já é uma coisa importante para você saber já. Outro é com procuração e outro é sem procuração, também já é importante você saber, tá? Ó, licencia o profissional o quê? Assim o requerer. Ele fala, ó, eu quero tirar uma licença aqui por um período de tempo porque eu vou fazer tais coisas, não quero advogar, então, consequentemente, não quero ficar pagando anuidade à toa, tá? Igual eu pago anuidade à toa. Eu pago anuidade, acho que está com uns par de anos à toa, porque eu não exerço a advocacia. Mas de vez em quando eu faço alguma coisa para alguém. Então, como de vez em quando, então é mais fácil, então eu acabo pagando, tá? Mas se eu quisesse me licenciar, eu teria que me justificar, tá? O motivo justificado. O cancelamento não precisa justificar, tá? Na licença você precisa justificar, no cancelamento não precisa justificar, certo? Beleza? Maravilha. Quando você passar a exercer cargo, né, em caráter temporário, atividade incompatível, prefeito, né? Então, se você exercer também um mandato, por exemplo, assim, aqui no cursinho nós temos aqui 3 pessoas que são membros do Poder Legislativo. Só que se ele não for membro da mesa do Legislativo, ele pode advogar, sem problema algum, tá? Então, ele pode advogar? Pode advogar, sim. O Ailton, ele é vereador lá acho que não sei se é Carneirinho, qual que é a cidade certinho dele, tá? Ele detém mandato eletivo e ele pode advogar, tá? É um impedimento o exercício da advocacia. Eu tô falando do Ailton porque eu conheço o Ailton faz tempo, tá? Mas tem mais gente aqui, tá? Se a pessoa quiser falar, eu também sou vereador e tal, tá? Tem mais pessoas aqui. Eu sei que tem aqui da cidade da Letícia também, de Macaubal, tem vereador aqui também, tá? Tô dizendo isso por quê? Porque o vereador, ele não vai se licenciar, ele pode continuar advogando, tá? Ele só não pode advogar contra ou a favor da administração pública. E não é a administração que o remunera, não. É contra ou a favor da administração pública. Inclusive entidades paraestatais, concessionárias e permissionárias também. Tá? O que eu falei aqui agora, ficou confuso para você? Veja bem, ó. Membros do Poder Legislativo podem advogar? Podem. Menos contra ou a favor da administração pública. A administração pública, você tem que passar pela sua cabeça aqueles 8 entes federativos, da direta e da indireta, entidades paraestatais e concessionárias. Tá? Então, os 8 entes federativos, na verdade, são 4 entes federativos, né? São aqueles que detêm ali o poder político. O Fred falou, o Fred também. O Fred, eu também sou vereador aqui em Macaubal, tá? Então, se não for uma pessoa que esteja na mesa do legislativo, ela não é incompatível, ela pode advogar sim. Rafael, onde está escrito isso? Eu só queria falar antes de mostrar, mas aqui nós temos aqui, né, pessoal? Ó, artigo 29 e 30, ó. 30. São impedidos de exercer a advocacia os servidores da administração direta
indireta e fundacional contra a fazenda pública que os remunere ou a qual seja vinculada a entidade empregadora. Essa aqui, eu não quero falar disso agora, mas os membros do legislativo são impedidos, em seus diferentes níveis, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias do serviço público. As concessionárias e as permissionárias são quem, pessoal? Somos nós, pessoas jurídicas de direito privado. Nós podemos prestar serviço público se nós participarmos de um processo de licitação, beleza? Então, aqui é uma possibilidade, tá? Sem problema algum, isso pode vir a acontecer, beleza? Aqui nós temos a exceção da exceção, né? Não se inclui nas hipóteses do inciso 1 os docentes de cursos jurídicos, né? Então, eles não são impedidos de advogar nem contra a fazenda que os remunera, tá? Isso aqui é muito, 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 muito importante e fácil, como tudo na língua portuguesa. É claro que fazendo as questões, pessoal, acaba sendo mais difícil, né? A gente acaba sofrendo um pouquinho mais, beleza? Mas eu estava falando aqui de licença, né? De licença e de cancelamento. Então, na licença, você já verificou aqui uma coisa muito importante. Você precisa justificar a licença, o cancelamento não precisa justificar. Na licença, é coisa temporária. No cancelamento, é coisa definitiva, né? Juiz, por exemplo, você se tornou, passou no concurso para magistratura, defensoria pública, o Ministério Público, você vai fazer o quê? Cancelar a sua OAB, tá? Depois, se você voltar a ser advogado, você pega uma nova carteira com um novo número. Tudo bem? Beleza? Maravilha, pessoal. Muito importante isso daqui. Certo? Fácil como tudo na língua portuguesa. Aqui, é vedado também anunciar ou divulgar qualquer atividade relacionada com o exercício da advocacia. Então, isso aqui, eu comecei da aula, peguei e falei para vocês, lembra? Que nós somos uma sociedade simples, o advogado, né? E ele é uma atividade intelectual, então não é uma atividade empresária. Rafael, nem se ele for o mero elemento da empresa, nem se ele for o mero elemento, porque ele não pode ser mero elemento da empresa. Ele não pode ser. Por quê? Porque é vedado anunciar ou divulgar qualquer atividade relacionada com o exercício de advocacia, certo? Então, isso é importante, beleza? Então, o advogado, ele não é nunca um mero elemento da empresa, porque ele não pode estar trabalhando nessa atividade intelectual com outras funções, tá? Beleza? Maravilha, pessoal. Fácil como tudo na língua portuguesa. Então, vamos aqui, recuperando as nossas forças. De licença e cancelamento. Então, licença, você tem que justificar. Cancelamento, não precisa. Para cancelar, não pode ser feito por meio de procuração. Pessoalmente, você tem que pedir o cancelamento da sua OAB. Tá? Agora, para licença, você pode dar uma procuração com justificação. Esse cara que vai estar ali com poderes para pedir a sua licença, ele pode fazê-lo, tá? Desde que exista uma justificação no caso da licença. Beleza? Uma coisa que eu não falei aqui, mas eu queria falar lá atrás, quando eu falei sobre renúncia e subestabelecimento, tá, pessoal? É que na renúncia, quando você renuncia o mandato, o novo advogado, ele precisa de procuração. Agora, quando você faz um subestabelecimento sem reserva de poderes, o novo advogado não precisa de procuração, tá? Beleza? Alguém sabe por quê? Por quê? Porque na renúncia você não quer mais saber. Então, o advogado que tem que se virar para arrumar a procuração. No subestabelecimento sem reserva de poderes, por que não precisa de nova procuração? Porque você está passando poderes para alguém e teve que comunicar ao cliente. Obrigatoriamente você tem que comunicar ao cliente. Então, se o cliente sabe que você passou todos os poderes para um outro advogado e ele concordou, obviamente não precisa de nova procuração. Tudo bem? Lembrando-se também que a nova procuração, né, ela não tem prazo. As procurações, elas presumem-se válidas até o término de tudo, inclusive na fase satisfativa, que é a fase de execução, nos processos cíveis, criminais, administrativos, tributários. Beleza? A procuração vale ad eternum. Tudo bem? Beleza? A não ser que tenha previsão expressa na procuração, que ela tenha um prazo de validade. Correto? Maravilha, pessoal. O que eu estou falando aqui, se vocês estão pegando isso aqui, pessoal, se vocês estão aqui comigo, eu estou falando muita coisa, cara. Essa aula aqui mereceria ser reassistida, tá? Se você puder, vai ser mais fácil, porque você vai ver que eu estou mostrando os artigos, você consegue ver gravados, consegue pular os pedaços que são muito repetitivos para você. Vai ser uma aula muito boa para você rever. Pessoal, não deixe de oportunizar esse momento para você, tá? Muitas coisas que eu estou trazendo aqui. E, assim, se você se comprometeu, eu tenho certeza, eu sei que não é fácil ficar aqui, né, me ouvindo. Hoje, na primeira meia hora, acabou sendo assim... Eu falei algumas outras coisas, né? Acabei me envolvendo com a live aqui ao mesmo tempo, e aí ficou uma bosta o comecinho, tá? Depois, nós está um pouco mais fluindo aqui, né? Eu peguei e comecei a gravar de novo aqui, então não deixe de reassistir, pessoal. Vale muito a pena, tá? Essa aulinha aqui. A não ser que você já domine mesmo o conteúdo, tá? Bom, maravilha, então. Já falamos aqui, acho que das coisas que são importantes aqui, tá? Acho que já falou o que tem que ser falado. Deixa eu ver. Uma coisa óbvia também, né? O sigilo independe de reserva. Nós temos também artigo 35 e 36 do Código de Ética e Disciplina.
o sigilo independe de reserva. O que é reserva? Né? É um pedido que você faz ali, você não precisa de autorização. É óbvio que você tem que manter o sigilo profissional. Tá? Isso é muito importante. Ó. O advogado tem o dever de guardar sigilo dos fatos de que tome conhecimento no exercício da profissão. O sigilo abrange os fatos de que o advogado tenha tido conhecimento em virtude de funções desempenhadas na OAB. O sigilo é de ordem pública e independe de solicitação de reserva. Tá? Então, aqui, o que eu quero dizer com isso? Eu posso chegar no meu cliente e falar assim, cliente, deixa eu falar sobre os nossos casos aqui? Cara, não é para você falar. É sigilo, o processo é sigiloso. Você não vai ter que falar isso para ele, não vai ter que falar. Tá? Não é para fazer isso. Beleza? Não é para fazer isso. Rafael, mas e se eu fizer e ele deixar? Ainda assim, você não tinha que ter feito. Tá? Não tinha que ter feito. Você não pode se manifestar sobre as coisas. Rafael, se ele deixar, mas você não pode ter feito. Se ele deixar, o problema dele. Ele não vai pedir indenização para você no juízo civil depois. Mas você não pode fazer isso aí. Tá? Você não pode fazer isso. Tá? Ficar contando as coisas. Vou escrever um livro sobre o caso do cara. Né? O ideal é que você não manifeste, não coloque o nome do cara. Beleza? Tem que manter o sigilo aqui. Bom, gente, Bom, obviamente, né, para defender a própria honra também, nós sabemos, não precisava nem demonstrar aqui, você não precisa manter o sigilo, né? Presume-se confidenciais as comunicações. O advogado, quando no exercício das funções de mediador, conciliador e árbitro, se submete às regras de sigilo profissional. Já que eu aproveitei de falar mediador aqui, eu gosto de juntar prazos, né, pessoal? Eu gosto de juntar prazos, eu sempre digo para vocês fazerem isso também. Olha só que coisa legal que nós temos aqui, né? O prazo de 5 anos, o prazo de 3 anos e o prazo de 1 ano. Né? Aqui você tem o quê? Para ser membro da diretoria, do Conselho Federal, do Conselho Seccional, da subseção, né? 3 anos para ser conselheiro. E aqui eu vou juntar uma coisa com outra, né? Que é o caso de impedimento. Né? Você não pode advogar um impedido. Ó. Quem que é impedido? Impedimento. A duração de 1 ano que você tem, né? E a duração também é de 3 anos. 1 ano e 3 anos. Tá? Aqui você tem o conciliador e mediador. Ele não pode advogar por 1 ano, né? Por aquelas pessoas que ele foi conciliador e mediador. E também temos aqui o prazo de 3 anos para as situações da advocacia pro bono. Né? Então, impedimento. Então, aqui eu tenho 1 ano. Quando você for um conciliador ou mediador, você não pode advogar para as pessoas que você conciliou ou que você fez a média ali, né, por 1 ano. E se você fazer uma advocacia pro bono também, você não pode advogar pelas mesmas pessoas por prazo de 3 anos, tá? Eu falei aqui, conforme eu fui falando, eu não consegui me lembrar dos artigos em que nós temos isso daqui, tá? Mas isso aqui está no processo civil, esse 1 aqui, e esse 3 aqui está no próprio Código de Ética e Disciplina, tá? Então, isso aqui é muito importante, nós visualizarmos. De ficar entrando e saindo. Sobre o caso do Moro, eu não sei. Sobre o caso do Moro, eu não consegui fazer analogia no caso aqui específico, gente. Tá? Não consegui. Depois você manda para mim no WhatsApp. Eu não consegui. Aqui, pessoal, ser conciliador e mediador é aquele cara que não é um juiz, não, tá? Na verdade, teria aqui, no caso, também o juiz também. Né? O juiz também tem um prazo ali, que agora eu não lembro de cabeça agora qual que é o prazo do juiz. O juiz, quando ele se aposenta, ele pode advogar? Pode. Mas tem um prazo ali também que ele não pode advogar. Não lembro o prazo. Mas eu estou falando do caso do conciliador e mediador. Conciliador e mediador não é o cara que é o juiz togado, é o juiz leigo. É aquele cara, um advogado, ele pode fazer um curso, não é por meio de concurso, que você vai ser um conciliador ou mediador. Tá? Lembra sobre a conciliação e mediação? Audiência de conciliação e mediação no processo civil, tá? Nós, inclusive, lemos esses artigos no material de processo civil, tá? Nós lemos os artigos relacionados a isso, sobre a possibilidade de ter uma nova audiência de conciliação e mediação no prazo de 2 meses, dentro do prazo de 2 meses, ter uma nova audiência de conciliação e mediação, e também sobre o impedimento desse conciliador e mediador advogar para essas pessoas no período de 1 ano. 3 anos também para advogado, né? Para o juiz também, né? Isso, para o juiz também são 3 anos, beleza, é isso aí mesmo. Para o juiz, 3 anos, tá? Para advocacia pro bono, 3 anos, e para o conciliador e mediador, 1 ano, tá? 1 ano, beleza? Maravilha, gente. Aproveitou que já acharam aqui o artigo 95 da Constituição Federal, encontra também para mim o da audiência de conciliação e mediação também. Acho que é lá, eu não vou lembrar, mas é fácil, só colocar Ctrl F no CPC e colocar a audiência de conciliação e mediação, e aí vai aparecer essas coisas ali, beleza? Aí a gente já mostra, tá? E já mata isso aqui também. Já coloca o artigo também da advocacia pro bono, que também são prazo de 3 anos, né? E a gente já mata isso daí. Bom, gente, falei agora por um período, tá? Não acabei de constitucional. Eu imaginei que eu fosse acabar
ética e constitucional, mas não acabei. Então, o que eu vou fazer? Vamos fazer um intervalinho, tá? E a gente volta às 9h20. Às 9h20 eu falo constitucional. Garanto para vocês que em 40 minutos a gente acaba constitucional, tá? Vale muito a pena. Pode manter o mesmo link aí, não precisa sair não, beleza? A gente volta aqui em 40 e a gente volta às 9h20 e a gente mata em 40 minutos, tá? Beleza? Maravilha. Prosseguindo aqui então agora, né, na continuação daquilo que é para ser continuado, porque é isso, né? Vamos lá, gente, ó. Vocês tenham voltado aí, são 9h20 minutos, 21 minutos, e vamos às questões, né? Ao conteúdo de direito constitucional. Ó, algumas questões aqui de constitucional eu vou ler com vocês, porque aí a gente acaba tendo uma, sei lá, eu acho mais legal. Essas questões são importantes, ó. O Estado Alfa promulgou em 2018 uma lei X concedendo unilateralmente isenção sobre o tributo incidente em operações relativas à circulação interestadual de mercadorias usadas como insumo na indústria automobilística. Rafael, é tributário? Não, é constitucional. Só que se você se acostuma a ler as questões, pessoal, se você se habitua com o vocabulário, você verifica que está sendo perguntada uma coisa tão simples. Tão simples, 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 simples. O problema é quando você começa a ler essas informações, você não tem... Tá sem áudio ainda? Não, tá com áudio, né? Tá com áudio, tá. Ó, o problema é quando você fica sem ter familiaridade com os termos técnicos, te desagrada, pessoal. O que é o ICMS? É o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Mercadorias e serviços, tá? Nós temos que ele é um imposto de competência dos estados, assim como o ITCMD e o IPVA, certo? E nós sabemos também que, de certa forma, quanto mais incentivo fiscal você tiver em um tipo de setor, mais fácil das empresas migrarem para aquele setor. Se nós tivermos um estado em que não tenha ICMS, consequentemente, as empresas todas irão migrar para lá, porque é mais fácil circular a mercadoria e o serviço lá dentro daquele estado, tá? Bom, maravilha. Agora, olha só, continuando aqui, veja bem. Então, você acabou de ler isso. O Estado Alfa promulgou, em 2018, uma lei X concedendo, né, isenção sobre um tributo incidente em operações relativas à circulação interestadual de mercadorias e serviços. Foi isso. O Estado Alfa, é o mesmo Estado, com isso atraiu o interesse de diversas montadoras que ali se instalaram. A lei, no entanto, ela contraria uma norma na Constituição da República que dispõe caber a lei complementar regular a forma de concessão de incentivos e benefícios fiscais relativos ao ICMS, por meio da deliberação dos estados do DF. Então, olha só, o que está escrito aí? Está escrito, está falando para você o seguinte, ó, inclusive é um enunciado que te ajuda a responder uma questão de direito tributário. Você sabe que a concessão de incentivos fiscais deve ser feita por meio de lei complementar. Na verdade, em direito tributário, né, na dúvida, você marca lei complementar. Estou dizendo isso por quê? Porque foi feito por meio de lei ordinária. Deveria ter sido feito por meio de lei complementar. É isso que aconteceu aqui, tá? Agora, de cara, eu já pergunto, existe hierarquia entre lei ordinária e lei complementar, pessoal? Não, não tem hierarquia, tá? Não tem hierarquia. Mas se tem uma previsão legislativa de que a lei deve ser a complementar, né, isso deve ser respeitado. Mas, vamos lá, entenda. Em razão da lei estadual X, o estado beta, conhecido pelo polo automobilístico, o beta não gostou, sofrerá drásticas perdas em razão da redução da arrecadação tributária, com a evasão das indústrias e fábricas para o estado alfa. Isso aqui faz você lembrar de alguns desenhos que eu fiz na aula de direito tributário, que eu mostrava isso para vocês, né, que estava saindo alguém de um lugar e indo para outro lugar. Eu, inclusive, dei aulas de direito constitucional sobre isso também. Nós falamos e mostramos isso daqui. Um dos exemplos, lá atrás, né, nós não tínhamos visto uma questão sobre isso, mas lá atrás, né, nós chegamos a analisar justamente isso. Eu coloquei aqui um estado, aí eu coloquei outro estado aqui do lado, ó, coloquei outro estado aqui do lado. Né, e aí esse estado aqui cria lá a isenção do ICMS, né, ICMS, isenção, ou vários incentivos ali. Acontece, as empresas que aqui estão, ó, elas vão todas para cá, certo? É isso que está escrito no enunciado. É isso que está escrito no enunciado. Só que aí, veja bem, o que nós temos também? Essa lei que concedeu a isenção do ICMS é uma lei inconstitucional, por quê? Com relação à forma, ela deveria ter sido feita por meio de complementar, mas foi feita por meio de lei ordinária, então ela é inconstitucional. A forma de ser realizada foi inconstitucional. Então, nós temos o quê? Nós temos que alguns legitimados, né, eles podem, né, ir diretamente no Supremo Tribunal Federal, por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade. Os legitimados, quais são eles? O 444. Eles podem vir até o STF diretamente para buscar, né,
um posicionamento sobre a inconstitucionalidade de uma lei. Então, nós temos os legitimados universais e os especiais. Os universais são os dois de cima, né? Os especiais são os dois de baixo, que precisam demonstrar pertinência temática. Quem precisa demonstrar pertinência temática? Os dois de baixo aqui. Quem são eles? Né? Quem eles pensam que são? O 444, na verdade, é bem simples, né? Você tem aqui, vou fazer um pouco maior. Você tem a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa do Senado Federal, a mesa da Assembleia Legislativa e a mesa da Câmara Legislativa. Você tem também o presidente da República, você tem o procurador-geral da República, você tem o governador do estado, o governador do Distrito Federal. Note que aqui você tem só o quê? Né? Você está tratando aqui do poder legislativo dos respectivos poderes executivos aqui, né? Ó. Né? A única diferença é que você tem aqui o chefe do Ministério Público Federal, o procurador-geral da República. Você tem também o quê? Você tem o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, você tem aqui o partido político com representação no Congresso Nacional, você tem entidade a classe de âmbito nacional, no mínimo 9 estados, você tem também uma confederação sindical, tá? Veja bem, pessoal, os dois de baixo, quando eu digo, né, são esses caras aqui. Para que eles possam fazer controle concentrado de constitucionalidade, eles têm que necessariamente demonstrar que eles têm interesse na causa. Agora me fala, a lei do estado, né, desse estado aqui em cima, esse estado alfa, a lei do estado alfa, ela está influenciando o estado beta? Está ou não está influenciando o estado beta? Está. Se ela está influenciando o estado beta, o governador, ele tem interesse nessa causa? Tem pertinência à reclamação dele? Tem, tá? Tem sim. Tem pertinência à reclamação dele, tá? Uma questão muito fácil, pessoal. A gente não pode perder na hora da prova. Ela é difícil para quem não sabe, para quem não aprendeu, pensar igual a gente aprendeu aqui, tá? Olha só. Diante do caso narrado, com base na ordem jurídica constitucional vigente, assinar a afirmativa correta. O governador do estado beta não tem legitimidade ativa para a propositura da ação direta em face da lei X, uma vez que em âmbito estadual apenas a mesa, bem, nada a ver. Tá? Apenas a mesa da Assembleia Legislativa do respectivo ente está no rol taxativo de legitimados da propositura? Não, não é a mesa que está. A mesa está. A mesa é um legitimado ativo para a propositura do controle concentrado. A mesa é. Mas o governador também é, tá vendo? O governador também é legitimado. Só que os dois, tanto faz. Tanto a mesa da Assembleia Legislativa, tanto quanto o governador do Estado, ou do DF, ou a mesa da Câmara Legislativa, que é do Distrito Federal, todos eles têm legitimidade, mas é uma legitimidade especial. Eles precisam demonstrar pertinência temática, tá? A legitimidade do governador restringe-se à possibilidade de propor perante o respectivo TJ a representação de inconstitu? Não, porque na verdade, se esse cara aqui propuser uma lei de inconstitucionalidade no respectivo TJ, ele vai estar no Tribunal de Justiça dele. E o Tribunal de Justiça dele não tem nada a ver com o Tribunal de Justiça do Estado Alfa. Tá? Não faz sentido também. Você teria que ir para o STF. O cara tem que ir para o STF. E ele tem legitimidade, sim, para ir para o STF. Tá? A legitimidade ativa do governador, né, para a ADI vincula-se ao objeto da ação, pelo que deve haver pertinência da norma impugnada com os objetivos do autor da ação. Logo, não podem impugnar ato normativo oriundo de outro estado da federação. Essa daqui, eu conheço aluno meu que anotou essa daqui. Por quê? Porque ele viu a palavra pertinência aqui, deve haver pertinência, ele falou, é essa aqui, já anotou e já errou. Tá? Agora veja bem, pessoal, continua lendo. Ó. Logo, não podem impugnar ato normativo oriundo de outro estado da federação. Tá vendo que bosta? Tá errada essa daqui, tá errada. Tá? Lógico que ele pode impugnar ato de outra federação. Então tem aluno bom meu que errou isso aqui, porque é tão fácil, o cara já... deve haver pertinência temática, é isso aqui mesmo. Tudo bem, deve haver pertinência temática, sim. Tá? Estaria certo se não fosse esse final aqui. Tá? Agora, a correta é D, né? O governador é legitimado ativa para a propositura da lei em face da lei X, a qual, mesmo sendo oriunda de ente federativo diverso, provoca evidentes reflexos na economia do estado beta. Olha que fácil, como tudo na língua portuguesa. Beleza? Maravilha, pessoal. Próxima questão importante. O deputado federal X, defensor de posições políticas estatizantes, convencido de que seria muito lucrativo o fato de o Estado passar a explorar ele próprio atividades econômicas, pretende propor projeto de lei que vise, né, que viabilize a criação de diversas empresas públicas. Me fala, as empresas públicas, elas são criadas por lei ou existe um projeto de lei que vai autorizar a sua criação? Maravilha, né? Um projeto de lei que autoriza a sua criação, beleza? Já vimos esse desenho aqui até enjoar, né, pessoal? Né? Faz sentido aqui para você. Se não faz sentido para você ainda, se você não domina esse desenho ainda aí, né, tá na hora, né? Você tem que ter agradecido a Deus por não ter tido a prova, tá? Porque senão você não teria condições de passar se você não decorou isso aqui,
né? Autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Essas três de baixo aqui, a lei autoriza a criação. Se a lei autoriza a criação, então é necessário o registro do ato constitutivo. Agora, de cima aqui, a autarquia, ela é criada por lei. A lei cria a autarquia. Tudo bem? Lembrando que a área de atuação de uma fundação pública é feita por meio de lei complementar, tá? Agora, veja bem, nós temos um outro detalhe aqui, que eu já disse para vocês, que é a fundação pública, né? Ela pode ser uma fundação pública de direito público, aí ela se iguala a uma autarquia, então, consequentemente, ela é criada por meio de uma lei. E também nós temos uma fundação pública de direito privado, que aí, consequentemente, vai ter servidores seletistas aqui, né? Vai ter um pessoal seletista, não é servidor seletista, na verdade, né? Mas vai ser como se fosse, né? Os seletistas da Sociedade Economista e Empresa Pública. E aí a lei autoriza a criação. Tudo bem? Mas, em todo caso, lembre-se também que nós temos o seguinte, a administração pública, ela tem aqui a prestação de serviço público e a prestação de atividade econômica. Então, ela presta atividade econômica? Sim. Quem que presta atividade econômica? Se você não sabe também, pessoal, nem vai fazer a prova do OAB, tá? As empresas estatais. Somente elas prestam atividade econômica, que são as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Tudo bem? Maravilha. Outra coisa, também para você, né, não fique bravo comigo, responsabilidade ali das empresas estatais, né, que prestam atividade econômica, é uma responsabilidade objetiva ou subjetiva? Subjetiva. Responsabilidade subjetiva das empresas estatais que prestam atividade econômica. Beleza? Maravilha. Fácil como tudo na língua portuguesa. Tá? Bom, em todo caso, muito embora possa, sim, haver prestação de atividade econômica, você fala assim, pô, que legal, Rafael, tranquilo, então tá certo, né? O parlamentar ele está correto nesse projeto de lei aí. Não, ele não está correto. Por que ele não está correto? Porque nós temos necessidade de respeitar o previsto na Constituição, né? Olha só. 173. Ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando houver necessária, só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo. Então, você não pode criar uma sociedade de economia mista, uma empresa pública, para oferir lucro. O foco não é esse. O foco não é criar uma empresa estatal para ganhar dinheiro. Ela pode ganhar dinheiro, mas ela não pode ser criada para ganhar dinheiro. A função dela é para relevante interesse nacional, tá? Essa é a função de uma empresa estatal que pode ser criada para fins de prestação de atividade econômica. Segurança nacional ou relativo, né, ao interesse coletivo aqui, relevante interesse coletivo, relevante interesse nacional. Tudo bem? Agora, veja bem, olha como que isso aqui é importante. É tão legal isso que uma coisa interessante, lembra quando nós falávamos sobre recuperação judicial, de falências, né? Nós falamos de processo de falência e recuperação judicial. Uma das pessoas que não podem fazer parte da recuperação judicial é a empresa estatal, Sociedade de Economia e Empresa Pública. Por quê, Rafael? Pô, porque se ela não pode buscar lucro, tá? Eventualmente, o processo de falência ali não iria se enquadrar com o caso concreto. Tá? Ela não pode, olha só, tá no própria lei. Ó, vamos lá ver rapidinho, a lei 11.101. Ó, lei 11.101. Então, a Sociedade de Economia e Empresa Pública, pessoal, direito empresarial aqui, mas ó, esta lei, ela disciplina a recuperação judicial, extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, de agora em diante, né, denominada simplesmente como devedor. Tá? Então, a partir do momento que você começar a ler aqui essa lei, né, seria simplesmente relacionado como sendo devedor. Então, esta lei não se aplica a quem? Ela não se aplica a quem? Porque, na verdade, sociedade econômica e empresa pública, ela não vai exercer uma atividade empresária. Por quê? Porque a atividade empresária é aquela realizada de que maneira? Lembra? Com profissionalismo, habitualidade visando lucro. Profissionalismo e habitualidade visando lucro. Isso que é uma atividade empresária. Profissionalismo e habitualidade visando lucro de maneira organizada. O que é maneira organizada? A organizada é capital, insumo, tecnologia e mão de obra. Capital, insumo, tecnologia e mão de obra. Lembrando que o registro não é requisito da atividade empresária. O registro é um mero regulador, né, para fins de benefício, de proteção do patrimônio pessoal dos sócios de uma atividade empresária. Então, nesse contexto, é só você entender justamente por que as empresas públicas e a sociedade de economia mista não estão aqui enquadradas na recuperação judicial, extrajudicial e no processo de falência da Lei 11.101 de 2005, tá? Rafael, para que você falou isso? Só porque é uma das formas a mais que nós temos, né, de conectar uma informação com a outra,
tá? De conectar. Eu cheguei a dizer para vocês nas aulas de direito empresarial lá no passado que a sociedade de economia mista e a empresa pública, elas não estariam no processo de falência. Eu já cheguei a falar isso aí de recuperação judicial e extrajudicial. Não sei qual aula, se você for revendo, você vai verificar que foi dito isso. Só que é claro que dessa vez agora foi passada uma informação de uma maneira diferente, você não vai esquecer mais isso. Tá? Não é aula de direito empresarial, nem de direito tributário. Né? Mas você vê que é uma questão, né? A anterior foi muito rica e essa também, muito rica também nessas informações. Mas ela não pergunta nada disso. É uma pergunta super fácil, bem pequenininha também aqui, ó, bem pequenininha. Então, olha só, esses entes teriam como pressuposto único, né, para sua criação, a possibilidade de alcançar alto grau de rentabilidade. Não pode isso aqui. Com isso, seria legalmente inviável a criação de empresas públicas deficitárias. Né? Bom, enfim. Antes de submeter o seu projeto à Câmara, ele consulta seus assistentes jurídicos que, analisando a proposta, informam corretamente que o seu projeto ele é inconstitucional, pois a criação de empresas públicas, sendo ato estratégico da política nacional, é atribuição exclusiva do presidente da República? Não, nada a ver. Não é atribuição exclusiva do presidente da República. Ela é inconstitucional, sim. E, ó, que poderá concretizá-la por meio de decreto. Não, não é por meio de decreto que você autoriza a criação de uma empresa pública. É por meio de lei. É por meio de lei que você autoriza a criação de uma empresa pública. Tudo bem? Então, ela é inconstitucional, pois a exploração direta da atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária a segurança nacional ou caracterizado relevante interesse nacional. Beleza? Maravilha. Fácil como tudo na língua portuguesa. Pessoal, vocês estão aí, cara? Ó, na moral, vocês estão aí? Deixa eu ver se vocês estão aí. Salve, salve, galera. Gente, vamos ficar firme aí, firme e forte aqui, cara. Pô, uma puta de uma aula essa daqui, cara. Tem muita coisa, muita informação legal. Vale muito a pena você aguentar firme aí. Um dia na semana só, cara. Um dia na semana. Olha, hoje é um dia só, certo? Depois você não vai fazer nada. Quinta, sexta, sábado, domingo, não vai fazer nada. Só segunda-feira que você vai ter aula de novo para poder fazer o seu simulado no domingo, tá? Pessoal, caso vocês queiram, o simulado também vai ficar disponível, tá? O simulado vai ficar disponível a partir de amanhã. Eu deixo disponível de novo o simulado para vocês. Beleza? Mas, ó, é assim, porque nós estamos aqui várias pessoas, né? Várias pessoas aqui, cada um tem um tipo de circunstância, mas a ideia, pessoal, é fazer no dia que a gente coloca para ser feito, tá? Porque vocês tinham prova da OAB para fazer no dia, tá? Então vocês iriam fazer a prova da OAB. Então que fosse feita a prova da OAB, né? Mas eu vou deixar disponível para vocês aí, obviamente, tá? Beleza? Maravilha. O senador João fora eleito presidente do Senado Federal. Ao aproximar-se o fim do exercício integral do seu mandato bienal, começa a planejar seu futuro na referida Casa Legislativa. Vamos lá. Então, o que esse cara é? Ele é um senador e ele é presidente da Casa. Ele é presidente do Senado Federal. O presidente do Senado Federal não pode ser brasileiro naturalizado, deve ser brasileiro nato, tá? Para começar. Uma coisa muito importante isso daí. Tá? Não é o que foi cobrado, mas eu estou informando para vocês. Eu não sei se você se lembra de quando eu desenhei isso daqui, e eu falei para vocês sobre a legislatura. A legislatura é um período de 4 anos. Né? Inclusive, coloquei lá no meu story, teve aluno meu que errou isso aqui. Pelo amor de Deus, hein, gente? Ó, a legislatura é um período de 4 anos. Então, uma legislatura, ela pega o quê? Ela pega, ó, 4 anos. Uma legislatura, ela abarca o quê? 4 sessões legislativas. Isso aqui é uma, uma sessão legislativa. Uma sessão legislativa. A sessão legislativa ela vai de 2 de fevereiro, né, a 17 de julho. 1º de agosto a 22 de dezembro. Certo? Cada sessão legislativa é desse jeito aqui. Beleza? Maravilha. Importante e fácil como tudo na língua portuguesa. Um projeto de lei rejeitado numa sessão legislativa, ele pode ser reproposto, sim, por meio de maioria absoluta, de qualquer das casas. Mas, para que uma lei que tenha sido rejeitada em uma sessão legislativa seja reproposta na próxima sessão legislativa, não precisa de autorização de ninguém. Em cada sessão legislativa você pode tratar, não precisa de autorização de ninguém. Tá? Você pode trazer de novo aqui à baila aquela questão em si. Só que essa questão não aborda isso. Essa questão, ela aborda outra situação. Porque nós temos o seguinte, você tem o presidente do Senado Federal. E o presidente do Senado Federal é aquele cara que preside o Senado Federal. Lembra que você tem a mesa aqui, ó? E aí você tem, na mesa você tem o presidente, o vice-presidente, o secretário adjunto e o tesoureiro. Tá? Eu tô falando aqui, mas eu não sei como é que é o regimento interno. Tem várias situações. Aí você tem aqui, ó, os outros senadores todos, ó, todos os outros senadores aqui, ó. Vários senadores, ó, senadores, ó. Tudo senador, senador. Certo? E aqui nós temos a mesa. A mesa tá aí. Beleza? Maravilha, pessoal. Fácil como tudo na língua portuguesa. Agora entenda, quanto tempo que ele pode ficar aqui? Ele pode ser presidente? Sim, por 2 anos.
ele pode ser presidente por 2 anos. Entenda, gente. Um deputado federal, ele tem um mandato de uma legislatura. Um deputado federal, ele tem um mandato de uma legislatura. Um senador tem um mandato de 2 legislaturas. Faz claro para você também? Isso aqui é fácil para você também? Espero que sim, né? O senador, 2 legislaturas, por quê? Porque são 8 anos. Então, tecnicamente, ele pega 2 legislaturas. Uma legislatura, período de 4 anos. O legislador, ele pega o quê? O senador, ele pega o quê? 2 legislaturas. 2, diferentemente do deputado, que pega uma legislatura. Somente o senador pega 2 legislaturas. Tá? Maravilha. Um senador da República, ele pode ser presidente por 2 vezes na mesma legislatura? Não. Ele não pode ser presidente na mesma legislatura 2 vezes. Então, ele não pode ser presidente aqui, ó. Aqui, nessa sessão legislativa e nessa sessão legislativa. Isso aqui ele pode. Isso aqui ele pode ser. Ele não pode ser de novo aqui, ó. De novo aqui ele não pode. Então, isso aqui ele não pode. Isso aqui ele não pode. Ele não pode ser presidente na mesma legislatura 2 vezes. Então, ó, isso aqui, ó, essa parte em azul aqui, ó, é para você entender o que eu desenhei aí, tá? Isso ele não pode. Fala, mas ele pode ser presidente por 2 vezes em legislaturas diferentes? Sim. Em 2 vezes em legislaturas diferentes, sim. Então, ele pode ser presidente 2 vezes de maneira consecutiva? Pode. Se nós tivermos o quê? Outra legislatura aqui, ó. Legislatura. Certo? Você tem aqui a legislatura. Essa aqui fechou aqui, né? Essa aqui fechou aqui, ó. Você tem aqui, ó, outras 4 sessões legislativas aqui, ó. Uma legislatura, uma sessão legislativa, 2 sessões legislativas, 3, 4 sessões legislativas. Então, veja bem, ele foi deste lado aqui, você verifica o seguinte, ó. Ele foi presidente aqui, e ele pode ser presidente o quê? Aqui. Mas nada o impediria de ser presidente como? Nesse desenho aqui, ó. Né? Você tem aqui uma legislatura, 4 sessões legislativas. 1, 2, 3, 4. Aqui também tem outro, ó. 1, 2, 3, 4. Isso aqui é uma legislatura. Legislatura. Certo? Beleza. Aqui nós temos sessões legislativas. Nada impediria dele ser o quê? Presidente aqui dentro. Presidente aqui dentro. E depois aqui, ó. Certo? Maravilha? Ficou claro isso aqui? Não imagino como poderia ser mais claro do que isso. Se alguém tiver uma forma de deixar mais claro, me avisa, tá? Mas acho que isso aqui é bem fácil, pessoal. Tudo bem? 2 vezes consecutivas, tá? Ele não pode. Mas desse jeito ele pode. Você concorda que são 2 o quê? 2 legislaturas, pessoal. Rafael, onde está escrito isso? Tá? Nossa, eu não vou lembrar, mas eu olho aqui no caderno, se eu não lembrar. Artigo 54 da Constituição Federal, deixa eu ver se é 54. Se não for, eu olho aqui. Deixa eu ver aqui. Não é 54. Então, deixa eu bater o olho aqui. Cinquenta e sete aqui, parágrafo 4º. Ó, o Congresso Nacional reunir-se-á anualmente, né? De 2 de fevereiro a 17 de julho, 1º de agosto e 22 de dezembro. Tá, essa é uma sessão legislativa. As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem sábados, domingos e feriados. A sessão legislativa não será interrompida sem aprovação do projeto de lei das diretrizes orçamentárias. Além de outros casos previstos na Constituição, a Câmara dos Deputados do Senado Federal reunir-se-á em sessão conjunta para inaugurar a sessão legislativa, elaborar regimento comum, que é do Congresso Nacional, a criação de serviços das casas respectivas, receber compromisso do presidente e do vice, conhecer do veto e sobre ele deliberar. Maravilha. Sobre o veto, o quê? Né? Do presidente da República no projeto de lei. Parágrafo 4º. Cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleições das respectivas mesas, para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Então, não pode.
tá? Não pode na eleição subsequente, beleza? Então, ó, cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir do no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus respectivos membros de eleições, das respectivas mesas, para um mandato de 2 anos. Proibido a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, desde que seja na mesma legislatura, porque se for em outra legislatura, ele pode, tá? Em outra legislatura, ele pode. A mesa do Congresso Nacional será presidida pelo presidente do Senado e os demais cargos serão exercidos alternadamente pelos ocupantes de cargos equivalentes na Câmara e no Senado Federal. Bom, veja bem, a não ser que alguém perguntou aqui, mas tá tranquilo, deixa eu ver. Isso serve tanto para o presidente da Câmara? Isso, serve. Isso, o Fred respondeu, é isso aí mesmo. Serve tanto para a Câmara quanto para o Senado, tá, gente? Tanto para a Câmara quanto para o Senado. Beleza? Bom, então essa questão ela trata disso, mas foi uma questão de redação diferente, porque não deixou claro esses prazos, né? Ó, o senador fora eleito presidente do Senado Federal. Ao aproximar-se do fim do exercício integral do seu mandato bienal, começa a planejar seu futuro na referida Casa Legislativa. Ciente do prestígio que goza entre seus pares, discursa no plenário anunciando a intenção de permanecer na função até o fim do seu mandato como senador, o que ocorrerá em 4 anos. Assim, para que tal desejo se materialize, será necessário que seja reeleito nos 2 próximos pleitos, 2 mandatos bienais. Né? Então, ele preside a Câmara ali, preside o Senado por 2 anos. Sobre a intenção do senador, segundo o sistema jurídico brasileiro, assinar a afirmativa correta. Você verifica que aqui, eles não trouxeram isso que eu desenhei aqui, ó. Eles não deixaram claro qual sessão legislatura que não falaram nada disso. Tá? Essa papagaiada aqui não tem. Então, eles não abordaram essa parte difícil aqui, que não é difícil, pessoal. Entendendo, né? Depois de desenhado é mais fácil. Então, veja bem. Sobre a intenção. Será possível, já que não há limites temporais? Há limites temporais, sim. Não será possível, pois a Constituição proíbe a reeleição para este mesmo cargo no período bienal imediatamente subsequente? Tá certo isso aqui. É parcialmente possível, pois nos moldes da reeleição ao cargo de presidente da República, ele poderá concorrer à reeleição uma única vez. Não é isso. Né? Não é possível, pois o exercício da referida presidência inviabiliza a possibilidade de, no futuro, vir a exercê-lo novamente. Não, ele pode vir no futuro exercê-lo novamente. Tá? Ele pode vir a exercê-lo novamente no futuro. Beleza? Bom, uma questão diferente, pessoal, mas uma questão muito boa. Tá? Uma questão muito boa que ela nos faz, né, revisar alguns conteúdos aí referentes a todas essas situações que nós mencionamos aqui, tá? Muito importante isso e é fácil, como tudo, na língua portuguesa, beleza? Bom, gente, maravilha, tá? Vamos continuando aqui. Mais uma questão. Em 2005, procurando, né, visando conferir maior estabilidade e segurança jurídica à fiscalização das entidades dedicadas à pesquisa e à manutenção do material genético, o Congresso Nacional decidiu discipliná-las por meio de lei complementar X. Então, falou aqui, tá? Então, tem umas expressões aqui difíceis, mas veja bem, gente, está tratando uma lei complementar X. Embora a Constituição não reserve a matéria a essa norma. Nós falamos sobre isso hoje. A hora que eu estava falando sobre a questão ali em cima do ICMS, eu falei sobre isso. Falei, gente, não existe hierarquia entre lei ordinária e lei complementar. Só que eu tenho que respeitar o que está previsto na Constituição. Se a Constituição estabeleceu que tal assunto é reservado à lei complementar, deve ser respeitado isso. Tá? Estou dizendo isso por quê? Tá? Se um tributo ele foi criado por meio de lei complementar e ele era para ter sido criado por meio de lei complementar, você não pode acabar com esse tributo por meio de uma lei ordinária. Agora, se um tributo ele foi criado por meio de lei complementar, mas simplesmente porque a votação alcançou maioria absoluta, ninguém pediu que isso acontecesse, não é determinação, não é o IGCIR, não é o imposto sobre grande fortuna, empréstimo compulsório, a contribuição social e o imposto residual. Não é nenhum desses 4 tributos reservados à lei complementar. Então, se for instituído outro tributo, né, se for modificado a alíquota do ICMS por meio de lei complementar, quando na verdade não precisava, bastaria que fosse por meio de lei ordinária. Pode ser que você modifique isso por meio de lei ordinária? Pode. Tá? Você falou um monte de coisa que eu não entendi nada. Eu só falei aqui, né, situações relacionadas à lei ordinária e lei complementar. Qual que é a diferença das duas? As duas estão no mesmo pé de igualdade abaixo da Constituição, inclusive abaixo da própria emenda constitucional e abaixo das normas supralegais, que são tratados sobre direitos humanos que não alcançaram um quórum de maioria qualificado. Tudo bem? Beleza?
Maravilha, fácil como tudo em língua portuguesa, pessoal, mas é o nosso desenho aqui da pirâmide de Hans Kelsen, tá? Não acredito que vocês tenham dificuldade para tanto, tá? É bem fácil lembrar disso aqui, né? Constituição Federal no topo e aqui embaixo leis ordinárias e leis complementares. Não há hierarquia entre as duas, lembrando que a emenda constitucional está aqui em cima com a mesma força da própria Constituição e as normas supralegais são essas aqui, que são aqueles tratados sobre direitos humanos que não são aprovados por um quórum de maioria qualificada, porque se fosse aprovado por um quórum de maioria qualificada, teria força mesma das próprias emendas constitucionais. Bom, maravilha. Dizendo tudo isso, voltando para a questão, pessoal, voltando para a questão aqui. E é claro, pessoal, reitero, né? Olha como é que é importante, né? Só para verificar aqui, não fica com vergonha, se você quiser, manda no individual aí. Se tudo que eu falei nos últimos 2 minutos ficou muito grego para você, tá? Se eu fui falando, se você não acompanhou o que eu falei nesses últimos 2 minutos, manda aí para eu perceber como é que nós estamos, tá? Não tem vergonha. Você pode mandar no particular, que é importante para que eu tenha ciência do que está acontecendo aqui. Bom, beleza. Ninguém se manifestou, então parto do pressuposto que vocês acompanharam o raciocínio. É bastante gente acompanhando o raciocínio aqui, então isso aqui é muito bom, pessoal. Isso aqui é muito bom, isso aqui é top de linha, isso aqui. Você conseguir acompanhar esse raciocínio aqui, porque realmente é básico, tá? A gente já tem consciência disso. Beleza? Posteriormente, durante o ano de 2017, com avanços tecnológicos e científicos na área, entrou em vigor a Lei Ordinária Y, prevendo novos mecanismos fiscalizatórios a par dos anteriormente estabelecidos, bem como derrogando alguns artigos da Lei Complementar X. Derrogando é revogando. É revogando, tá? Diante da situação narrada, assinar a afirmativa correta. Veja bem. Então, aqui está escrito o quê? Está escrito o seguinte: uma lei complementar que tem um quórum de maioria absoluta aprovou um algo. Pode uma lei ordinária que tem um quórum de maioria simples, ou seja, menos pessoas votando, derrubar isso que foi aprovado por meio de maioria absoluta? Pode. Pode sim, gente, tá? Não tem hierarquia entre lei ordinária e lei complementar. Tá? Olha só. Você tem aqui uma lei ordinária que foi feita por meio de maioria absoluta. Você tem uma lei... Opa. Que foi feita por meio de maioria simples. Isso tem uma lei complementar por meio de maioria absoluta. Existe diferença entre as duas? Não tem hierarquia. O que as diferencia? O quórum de aprovação de uma lei. E onde que está escrito isso? Na própria Constituição. A própria Constituição Federal estabelece que alguns assuntos devem ser criados por meio de lei complementar. Tá? Rafael, por que isso acontece? Isso acontece porque em 1961, quando estava em vigor a Constituição de 1946, íamos ter uma votação sobre o parlamentarismo no Brasil. E o parlamentarismo é um tipo de governo diferente. Então, o que foi pensado na época? Nós vamos ter aqui, realmente, vai haver um chefe de Estado aqui no Brasil, assim como acontece ali na Inglaterra, só que para que o Congresso aprove alguma coisa, vai ter sempre que ser por meio de maioria absoluta. E ele estava querendo dificultar o trabalho do Congresso Nacional. Não é que dificultar, né? É uma forma de eu explicar aqui a matéria. Mas a maioria absoluta são mais deputados e mais senadores votando. Então foi criado, lá em 1961, essa estrutura das leis complementares. Então, a lei complementar foi criada porque no Brasil ia ter um parlamentarismo. E o parlamentarismo, você necessariamente aí precisaria de maior força no Congresso para que isso prevaleça sobre o presidente da República. Desculpa, não tem presidente da República. É sobre o chefe de Estado, tá? Então, o chefe de Estado seria o cara que iria cuidar das coisas aqui dentro do Brasil. Tudo bem? Então, veja bem, nós temos um cara que é o chefe do executivo e temos o poder legislativo também. Então, eles iam criar na época o parlamentarismo, mas não vingou o parlamentarismo. É por isso que existe a maioria absoluta, tá? Que é feita por meio de lei complementar, alguns casos específicos. Então, a Constituição estabelece alguns casos específicos. Quando ela estabelece, eu tenho que respeitar. Agora, quando ela não estabelece isso, nada impede de eu votar um assunto. Vamos supor, ó, que o assunto aqui, ó, o IGCIR. Você sabe que o IGCIR ele é votado por meio de maioria absoluta. Empréstimo compulsório, contribuição social, imposto residual, tudo por meio de maioria absoluta. Gente, só que se alguém criar um tributo novo, um tributo, vamos pôr aqui, criar um tributo, uma taxa, criou uma taxa diferenciada. Essa taxa, que é de competência comum dos entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e município, tá? De competência comum. Qualquer ente federativo pode criar uma taxa. Gente, se uma taxa for criada por meio de lei complementar, cara, ela pode ser derrubada por meio de lei ordinária. Por quê? Porque a Constituição não disse que para criar taxa tem que ser por meio de lei complementar. Só que nada impede, no dia da votação, de você fazer o quê? Alcançar um quórum de maioria absoluta para criar uma taxa. Um quórum de maioria absoluta para criar uma taxa. Nada impede você de alcançar isso daqui. Tudo bem? Beleza? Então, o que está escrito aí é justamente isso. Um assunto que não tinha previsão constitucional de ter o quórum de maioria absoluta,
sendo feito por meio de lei complementar, foi criado por meio de lei complementar. Eu posso, por meio de lei ordinária, derrubar isso que está previsto nessa lei complementar? Posso ou não posso agora, depois de tudo isso? Posso ou não posso? Posso, sem problema algum. Nada me impede de eu derrubar. Tranquilo? Beleza? Maravilha, pessoal. É isso que está sendo abordado nesta questão aqui. Tá? Depois vocês vão resolver, vocês vão ver se está certo ou está errado. Mas né, aí vocês brincam aí. Se eu falar tudo aqui também, não tem graça você ler a questão depois. Beleza? Bom, maravilha. Tá acabando já, pessoal. Tá acabando, tá? Eu falei que ia acabar às 10, tá? Acho que tá acabando. Tá acabando mesmo. Depois que eu acabar essas questões mais complexas aqui, eu só passo as outras partes e não preciso me estender tanto. Essa aqui é mais uma questão muito importante, muito legal, muito interessante. E aí, gostaria que você aí se conectasse aqui novamente, tá? Volta aí, manda o nome no particular. Deixa eu ver quem está prestando atenção nessa aula aqui. Agora, só para verificar se nós vamos ter uma aprovação massa em massa, hein, pessoal? Nossa, toda a chance do mundo de ter aprovação em massa. Gente, ó, vocês, sabe aquela máxima, né? Aquela máxima, você vota em BBB, você vota em gente que você não conhece, você fica feliz por gente que não conhece, fica triste por gente que você não conhece. Cara, se você estudar e se nós conseguimos, 27 pessoas assinaram aí rapidinho, né? Se você se esforçar bastante com essas aulinhas aqui, pessoal, rever o conteúdo, você pode me deixar uma pessoa muito feliz. Você tem noção disso? Né? Uma aprovação em massa pode acontecer e pode não acontecer também, porque realmente não vamos escolher. Você pode deixar muito feliz. Você me conhece já. Se você vota no BBB, não tem nada contra, acho que é legal mesmo curtir o BBB, tem muita coisa legal lá, mas se você vota lá, se você vota em pessoas que você nem conhece, por que você não vai dar o teu sangue para estudar, para poder fazer eu ficar feliz aqui e tendo um monte de gente aprovada? Já pensou 50 aprovado? Gente, nossa, mas seria mais maravilhoso, maravilhoso. Rafael, é pouco, não é? O teu índice é mais alto. Não, o meu índice não é mais alto. O meu índice é mais alto com relação a quem cumpre. Quem cumpre o curso passa. Não tem índice de aprovação, é quem cumpre passa. Quem cumpre passa. Só que aqui nós não temos todos que estão cumprindo. Mas já pensou se nós conseguimos 50 que cumpre e passa? Seria maravilhoso, seria incrível, tá? Porque aprender vocês estão aprendendo, isso eu tenho certeza. Só que a prova é uma prova difícil, a prova é uma prova que é uma prova, né? Você se prepara um tanto. Eu tenho até um áudio de um amigo meu que ele tirou carta náutica esses dias aí, né? Esses dias não, ontem, ele estudou por 8 meses para tirar a carta náutica. Você viu o áudio dele, né? O áudio dele, muito legal. Né? Ele falou, cara, todo o esforço de 8 meses se definiriam numa prova de 2 horas, que a prova náutica era por 2 horas. Então, é isso, pessoal. Todo o esforço que nós estamos tendo desde o dia 25 de janeiro vão se resumir em um único dia, que nós não sabemos qual é, em 5 horas. Todo o esforço vai ficar lá. Então, por isso que você tem que se esforçar pra caralho, para que não seja em vão o teu esforço. Porque é aquilo que eu costumo brincar, né? Ralar, eu falo, vamos, pessoal, vamos ralar. Cara, ralar não adianta muito. Porque quando você rala, cria casquinha. Você rala, cria casquinha. Você rala, cria... O negócio é arrancar a carne viva mesmo. Porque aí se você ragaça de uma vez e já resolve o problema. Agora fica essa raladinha, não, vamos ralar de uma vez. Por isso que essa ralada de uma vez é assim, eu entendo também que a gente não consegue ficar tendo aula todos os dias. Mas, 2 vezes por semana, se você não conseguir se esforçar 2 vezes por semana, você está de brincadeira com você mesmo, né? Com você mesmo está de brincadeira. Você fala assim, não é possível, né? Então, se você estava no oco da taboca, na puta que pariu, se concentra agora. Vamos prestar atenção nessa questão aqui. E aí, a gente já encerra isso daqui, tá? Eu acabo mencionando as outras aqui, mas eu passo bem por cima para fazer menção aos outros conteúdos aqui, tá? Vamos lá. Em março de 2017, o STF, em decisão definitiva de mérito proferida no âmbito de uma ADC, com eficácia contra todos, erga omnes e efeito vinculante, declarou que a lei federal que autoriza o uso de determinado agrotóxico no cultivo de soja é correta, desde que respeitados os limites e os parâmetros técnicos estabelecidos por uma agência reguladora. Gente, esse enunciado aqui, se você puder ler ele é ótimo, né? Você não pode falar ler ele, por quê? Porque o verbo ler é um verbo, né, transitivo direto que depende de complemento. E você não pode completar um verbo com os pronomes oblíquos retos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas. Senão fica o quê? Eu amo ela e essas porras todas aí, tá? Mas, vamos lá. Eu sei que você não está prestando atenção no que eu falei, mas eu quero que você foque aqui de novo. Leia 1000 vezes este enunciado aqui. Olha só, ele é uma aula. Ele é uma aula. Ele diz o quê? Que lei federal é somente lei federal por meio de ADC. Aí fica a sé contra todos, erga omnes, porque nós estamos aqui no fruto do controle concentrado. E tem uma decisão definitiva de mérito aqui. Certo? Beleza. Maravilha. Tem aqui uns parâmetros técnicos, né? Especialização aqui da desconcentração administrativa. Desculpa. Especialização por uma descentralização administrativa, né? Porque aqui você tem a criação de uma Anvisa, que é uma autarquia de regime especial criada por lei.
É isso que você tem aqui. Tá? Nós tivemos o que aqui? Então, uma ADC. O que aconteceu aqui? Em um estado específico, né, desculpa, estado específico não, você não podia ter ADC. Uma lei federal estabelecendo critérios ali de a possibilidade de você se valer de um agrotóxico, né, para você usar um veneno numa plantação, foi questionado se essa lei estava certa ou errada. Mas antes de pedir a ADI dela, não pediram a ADI. Como estava tendo muito problema na primeira instância, juízes julgando casos em que pessoas não gostavam dessa lei, falavam que ela estava errada, mas ninguém pedia nada, algum legitimado ativo para propósito do controle concentrado, qualquer um dos 444, pegou, fez uma ação direta no STF e pediu o quê? Para acabar com as controvérsias que existiam a respeito da constitu desta lei de agrotóxicos. Isso aconteceu com a Lei Maria da Penha, quando muitos homens falavam que homens e mulheres são iguais perante a lei, então não tinha que ter um tipo de procedimento especial para julgar mulheres quando fossem vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher. O presidente da República daquela época fez uma ADC, salvo engano foi o Luiz Inácio Lula da Silva que fez uma ADC sobre a Maria da Penha, para dizer que ela realmente era uma lei certa. Tá? Maravilha. Então, continuando aqui. Inconformados com tal decisão, os congressistas do Partido Y apresentaram um projeto de lei perante a Câmara dos Deputados, visando proibir em todo o território nacional o uso desse referido agrotóxico e, com isso, derrubar a decisão da Suprema Corte. Em outubro de 2017, o projeto de lei é apresentado para ser votado. E agora? Eu sei que você já sabe a resposta de imediato. Gente, me responde aí. Este projeto de lei, ele pode prevalecer ou não pode prevalecer? Fala, não entendi o que aconteceu aqui. Você tem que ter entendido. Tinha uma lei federal que foi declarada constitucional, né? Aí, o que um cara fez? Um cara falou assim, não, essa lei não está certa, eu vou fazer, inclusive, uma outra lei para dizer o quê? Que não pode usar o agrotóxico. Então, nós vamos ter o quê? Uma lei X falando que pode usar o agrotóxico e uma lei Y falando que não pode ter o agrotóxico. Então, olha só, nós vamos ter aqui uma lei X e uma lei Y. Essa lei vai dizer que não pode usar o agrotóxico. Essa aqui fala que pode usar o agrotóxico. Então, essa lei fala, não pode usar. Essa lei fala, pode usar. Então, essa aqui pode e essa aqui não pode. Tá? Uma fala que pode, outra fala que não pode. Veja bem, só que essa aqui, além de poder, além de dizer que poder, além de dizer que poder é ótimo, né? Além de dizer, né, que pode, alguém, um legitimado do 444, fez uma ADC direta no STF para confirmar que ela é uma lei boa. O STF deu uma decisão erga omnes que vincula toda a administração pública direta e indireta nas esferas federais, estaduais e municipais. Mas e aí, será que alguém pode, depois disso, isso aqui foi aqui, isso aqui foi em fevereiro de 2017. Será que em outubro de 2018, ou não, né? Vamos um pouco em outubro de 2017 mesmo, ó. Será que em outubro de 2017, será que em outubro de 2017 os parlamentares podem criar uma lei dizendo que não é possível usar o agrotóxico X? Será que é possível ou não é possível? Será que é possível? Gente, se você não sabe essa resposta, você está de brincadeira comigo, né? Tá na hora de você poder saber. Gente, veja bem, as decisões do Supremo Tribunal Federal não vinculam a função legiferante de nenhum dos poderes. E se fosse uma medida provisória, Rafael? Podia ser. Podia ser medida provisória do prefeito, do governador, do presidente. Podia ser projeto de lei da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, da Câmara Legislativa. Poderia ser qualquer lei. Ela não está vinculada à decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, veja bem, isso é fácil? É fácil. Isso é muito importante. E eu sei que você já sabe disso. Só que eu só quis demorar para ler porque nós temos as alternativas aqui. E é um show de aula. Essa questão é uma questão de show. É uma questão que tem muita coisa nela. Tá? Muita coisa. Ó. A superação legislativa das decisões definitivas de mérito do STF no âmbito de uma ADC deve ser feita pela via de emenda constitucional. Ou seja, como fruto da atuação do poder constituinte derivado reformador. Logo, o projeto de lei proposto deve ser impugnado por mandado de segurança em controle prévio de constitucionalidade. Rafael, não entendi nem o que está escrito aí. Bom, se você não entendeu, você pula, tá? Você continua lendo as outras. Mas o que está escrito aqui? Está escrito aqui que para que você supere, né, realmente uma decisão definitiva de mérito do STF, você teria que fazer uma emenda constitucional. Somente por meio de emenda constitucional que você pode ir contra uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Tá certo isso? De maneira alguma.
Não é por meio de emenda constitucional. É, inclusive, por meio de medida provisória do prefeito da cidade de Pindamonhangaba. Tá? Qualquer lugar. E, inclusive, ele pode fazer o quê? Uma medida provisória contrária ao teor de uma súmula vinculante. Beleza? Maravilha. Fácil como tudo na língua portuguesa. E aí, olha só. Então, está completamente equivocado isso aqui, né? E, realmente, a emenda constitucional, ela é o quê? Fruto do poder constituinte reformador, né? É uma forma de reformar a própria Constituição. Beleza? E mandado de segurança aqui, pessoal, está dizendo o seguinte, né? Que algum parlamentar vai ver o projeto de lei e vai buscar fazer o controle preventivo de constitucionalidade. Tá? Uma das formas de você fazer um controle preventivo é quando você tem o quê? Um parlamentar fazendo um mandado de segurança por conta de existir algum projeto de lei que já ofenda de imediato a própria Constituição Federal. Um projeto de lei, por exemplo, para permitir a pena de morte em um Estado. Tá? É um projeto de lei o quê? Inconstitucional. Tá? Não tem pena de morte no Brasil, salvo em situações de guerra declarada. Né? Beleza? Maravilha? Fácil como tudo em língua portuguesa. E vamos lá. Espero que tenha ficado claro isso que eu mencionei agora nesse finalzinho. E embora as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF nas ADCs não vinculem o Poder Legislativo, vincula o Poder Legislativo sim, né? Não vincula na função legiferante. Aqui está continuando, né? Em sua função típica de legislar, então está certo. Então isso aqui está certo. A Constituição de 88 veda a rediscussão de temática já analisada pela Suprema Corte na mesma sessão legislativa. Nada a ver isso aqui. Nada a ver isso aqui. Nada a ver. Está na mesma sessão legislativa? Está na mesma. Por que está na mesma sessão legislativa? Porque foi em 2017, ó. Março de 2017 e outubro de 2017. Está na mesma sessão legislativa? Sim. Está na mesma sessão legislativa. Tem algum tipo de impedimento? Não, não tem. Existe algum tipo de impedimento para você propor de novo uma lei na mesma sessão legislativa se ela for rejeitada? Sim. Se você propuser uma lei numa sessão legislativa e ela for rejeitada, ela só pode ser reproposta na mesma sessão legislativa por meio de maioria absoluta. Só que aqui não tem nada a ver com o que eu estou dizendo agora. Né? Essa questão, ela fala o quê? De o STF ter dito que tal assunto ele era com ou incom. Constitu ou inconstitu. E quando o STF fala que é constitu ou inconstitu, não pode, na mesma sessão legislativa, o Congresso analisar uma temática referente à lei respectiva. Não tem nada a ver isso aqui. De novo, tá? Uma coisa é, um parlamentar propõe uma lei sobre agrotóxicos. Ela não passa, ela não alcançou a maioria simples. Não foi aprovado por meio de lei ordinária. Ele pode propor de novo na mesma sessão? Rafael, ele é teimoso? Ele pode? Não pode, a não ser que ele consiga o quê? A maioria absoluta de qualquer uma das casas. Fala, gente, ó, é um assunto importante sim, vamos votar sobre ele. Tá, ele pode. Tá, agora nesse caso aqui, nada a ver. O STF teve um tipo de decisão sobre uma lei. Agora, porque ele decidiu alguma coisa sobre uma lei, eu não posso propor uma lei na mesma sessão legislativa, no mesmo ano em que ele decidiu sobre isso? Não tem nada a ver. Esse tipo de proibição não está previsto na Constituição Federal. Tá? Maravilha. Vamos lá. Continuando. Aqui está falando, de modo que o projeto sofreria um vício informal. Não, está errado isso aqui. Bom, como as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF, em sede de controle concentrado, gozam de eficácia contra todos e efeito vinculante, não poderia ser apresentado projeto de lei que contrariasse a questão já pacificada pela Suprema Corte. Essa aqui é uma errada, né? Que é uma errada fácil de ler. Essa aqui é uma errada fácil de ler. Cabendo sua impugnação pela via de reclamação. Nada a ver isso aqui, tá? Nada a ver isso aqui. Beleza? Nada a ver. Tá? Aqui o que quer dizer é o seguinte, né? Eu posso fazer uma reclamação para o STF? Sim, quando alguém desrespeita o súmula vinculante. Quando alguém não está respeitando a competência do STF, quando alguém não está respeitando a competência do STJ, de um TJ, você pode fazer uma reclamação. A reclamação, ela é uma fofoca, né? É uma medida que você tem judicial para poder fazer com que um tribunal competente respectivo de um assunto, ele saiba, ele entenda que alguém não está respeitando as decisões dele, a competência dele. Tá? Mas isso não é o caso. Tá? Isso não é o caso aqui. Beleza? Não é o caso. Sobrou a letra D de dromedário. O Poder Legislativo, em sua função típica de legislar, não fica vinculado às decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF, no controle de Constitu, de modo que o projeto de lei apresentado em data posterior ao julgamento poderá ser regularmente votado e, se aprovado, implicará a superação ou reação legislativa da jurisprudência. Né? Então, aqui, pessoal, o que nós temos? Obviamente que nós vamos ter duas leis em conflito, né? Teremos duas leis em conflito, mas e daí? Alguém que entre com outra ação para falar que a outra é inconstitucional, sei lá. Tá? Às vezes uma lei revoga uma parte da lei outra, né? Nós temos a revogação que pode acontecer tácita, né? Às vezes a lei nova, se ela for aprovada, ela pode revogar alguma coisa da lei anterior, se tiver expressamente previsto. Tudo bem? Beleza? Bom, gente, agora eu vou falar aquela parte rapidinho, só para a gente acabar a nossa aula aqui. Tá? Então, nós falamos hoje sobre pertinência temática.
Falei sobre incentivos fiscais que devem ser feitos, concedidos ou revogados por meio de lei complementar. Tá? Nós tratamos dessa questão ali do governador, do estado alfa e do estado beta. Sobre a exploração da atividade econômica, as empresas estatais elas só podem prestar atividade econômica se necessariamente, né, for ali para garantir o imperativo de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Tá? Elas, consequentemente, também não participam do processo de falência, da lei de falências. Tá? Bom, sobre assistência religiosa, eu não falei, pessoal, mas admite-se o ensino confessional. O ensino confessional é aquele ensino que você pode ensinar uma doutrina. Você pode ensinar uma doutrina budista para alguém na escola. Você pode ensinar uma doutrina do Islã. Você pode ensinar uma doutrina do judaísmo, islamismo, budismo, certo? Cristianismo. Você pode ensinar, né? Só que você tem que garantir também a possibilidade dela aprender outros tipos. Você não pode impor um tipo de ensinamento. Tá? Você não pode impor, você tem que dar uma faculdade para existir outros tipos de crenças sendo aplicadas e ensinadas na sala de aula. Tá? Isso é possível. Só que a questão não trata disso. Vocês vão encontrar no simulado uma questão dizendo o seguinte, que o Brasil é um país laico. Então, o diretor de um presídio, ele fez uma portaria para que naquele presídio não pudesse ter prestação de assistência religiosa. Tá errado. Tá? Não é porque o Brasil é um país laico que ele não garante a assistência religiosa, aquelas pessoas que têm crença em um tipo de assunto. Tá? Então, o cara que está condenado, ele tem direito a conversar com o padre, com o pastor? Tem direito de conversar com o padre e com o pastor. Tá? É garantido o direito à assistência religiosa. Tudo bem? Beleza? Maravilha. Sobre legislaturas e sessões legislativas já falamos, sobre hierarquia entre leis ordinárias e complementares também. A respeito da ação popular eu não falei, mas o que você lembra sobre a ação popular? A ação popular é aquela ação que vai buscar ali resguardar algum tipo de ofensa a patrimônio histórico, cultural ou artístico, né? E qualquer cidadão pode vir a fazer ação popular. Você não precisa esperar a inércia do Ministério Público, mesmo porque o Ministério Público ele faz ação civil pública, ele não faz ação popular. Ele pode continuar uma ação popular se aquele cidadão que deu início à ação popular abandonar a causa. Tá? Qualquer outro cidadão também pode continuar a causa sem problema algum. Você sabe também que a ação popular não tem prerrogativa de foro a pessoa que submete a ela. Se você entrar com uma ação popular contra um ministro, né, contra um ministro, um presidente, seja lá quem for que você entre com uma ação popular contra ele, ele não tem prerrogativa de foro, ele vai ser julgado na primeira instância. Assim como também nas ações de improbidade administrativa, tá? O cara vai ser julgado na primeira instância. Tudo bem? Beleza? Só um adendo aqui, lembre-se que as pessoas podem ser julgadas concomitantemente sobre problemas da lei de improbidade administrativa e da lei anticorrupção, tá? Da lei de improbidade administrativa e da lei anticorrupção. Concomitantemente isso pode vir a acontecer. Bom, então aqui é importante você lembrar o quê? Então, de acordo com o que eu expliquei aqui agora, manda para mim aí, vamos ver se você sabe. Prescinde de inércia do Ministério Público a ação popular. Está certo ou errado? Prescinde de inércia do Ministério Público a ação popular. Está certo ou errado? Está certo, pessoal, está certo, tá? Não precisa da inércia do Ministério Público, certo? Não precisa da inércia do Ministério Público. Bom, maravilha. As outras questões, pessoal, sabemos aqui sobre as súmulas vinculantes, né? Elas também não vinculam, assim como as decisões do próprio STF não vinculam a função legiferante, tá? Sobre ação popular de novo aqui. Entidades privadas, elas podem participar do Sistema Único de Saúde? Podem, tá? Você prefere o quê? As sem fins lucrativos e as entidades filantrópicas, mas uma entidade privada pode participar, sim, do Sistema Único de Saúde, só que ela não pode receber subvenção para pagamento de funcionários. O poder público não pode dar dinheiro para uma entidade que visa lucro, tudo bem? Isso não pode acontecer, tá? Então, uma entidade privada pode participar do Sistema Único de Saúde? Pode sim, tá? Lembrando também sobre o Estado de Defesa. O Estado de Defesa é aquele que vem antes da manifestação do Congresso Nacional. O presidente decreta o Estado de Defesa e o Congresso Nacional vê se vai ser mantido ou não. No Estado de Sítio, não. O Estado de Sítio, primeiro, criado ali, o Congresso Nacional verifica se vai ter, depois o presidente vai lá e decreta, tá? Importante que o Estado de Sítio ele é mais grave do que o Estado de Defesa. O Estado de Defesa tem uma duração de 30 dias, prorrogável, mais uma vez, por igual período, né? 30 mais 30, agora não lembro se é 30 mais 30 ou 60 mais 60. Acho que é 30 mais 30. Não lembro mais de cabeça agora. Acho que é 30 mais 30, né? E existem possibilidades, sim, no Estado de Defesa de quê? De você fazer uma ocupação temporária de bens ou serviços do ente federativo que está sofrendo ali o Estado de Defesa. Veja bem, o Estado de Defesa ele tem um limite específico no território nacional. Então, vamos fazer ali Estado de Defesa no Estado do Amazonas. Então, vai haver ali uma participação do Estado, da União lá dentro do Estado do Amazonas, e vai fazer o quê? Vai pegar as ambulâncias do Estado do Amazonas para trabalhar. Vai pegar o quê? Vai pegar os carrinhos, as escolas, vai pegar o quê? Vai pegar o que tiver que pegar para resolver. Então, é possível ocupação temporária, assim, dos bens, tá? Do ente federativo que estiver ali
submisso a um controle do estado de defesa. Tudo bem, pessoal? Sem problema algum. Bom, acredito que é isso, pessoal. É isso aqui. Não é difícil o que foi dito, o que foi mencionado. Acabei passando um pouquinho do horário, agora é 10h15, mas acabou passando justamente porque também perdi aquela primeira meia hora de aula. Vocês que estão aqui, pessoal, fico feliz, fico grato a todos também que não estão aqui. Eu sei que muita gente talvez não pôde estar aqui, mas é isso, pessoal. Ó, o que eu quero, o que eu recomendo que vocês façam? Amanhã eu vou fazer uma live, né? Que eu falei que ia fazer hoje, eu vou fazer uma live amanhã sobre esse assunto que eu disse aqui para vocês, tá? Vou começar lá às 7h30, vou fazer uma live sobre esse assunto. E aí, gente, eu sei que vocês estão cansados, tá? Mas é isso. Segunda-feira a gente tem aula e continue focando aqui no assunto. Eu vou gravar um áudio sobre esse conteúdo aqui, vou mandar no grupo, tá? O áudio desse conteúdo aqui, mandar no grupo. Então, se você puder reouvi-lo, né? Se você puder anotar as coisas sobre ele, se você puder revisitar essa aula aqui, uma aula muito boa, tá? Não estou dizendo que a aula foi boa, estou dizendo que o conteúdo dela foi bom. O conteúdo foi um conteúdo muito substancial, foi um conteúdo importante. E algumas pessoas podem ter achado a aula boa ou a aula ruim, mas o conteúdo foi um conteúdo substancial. Acho que vale muito a pena você revisitar esse conteúdo aqui, tudo bem? Se tiver oportunidade. Beleza, gente? Valeu. E ó, com relação às revisões, recomendo, pelo menos uma aulinha por semana, tenta rever lá, tá? Tem 40 aulas lá, talvez você não consiga rever todas, não precisa rever todas, mas uma ou outra, você coloca ali, aperta o play, e vai dando uns pulinhos, no caso, para frente, né? Vai dando uns pulinhos, essa parte eu já vi, essa parte eu não vi, beleza? E é isso aí, pessoal, beleza? Maravilha, gente. Então, essa aula está terminada. Alguém perguntou uma coisa para mim, eu vou parar aqui a aula e respondo o que foi perguntado, beleza? Maravilha, gente. Valeu. Foco, força e fé e farra depois de muito estudo até segunda-feira. E conto com a sua presença também na live amanhã. Se você quiser assistir, mais audiência para mim lá, ajuda. Então, pessoal, é isso aí. Tchau. Beijo do magro para vocês. Bom,